Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Norteano Podcast. É aqui que você conhece as histórias, os desafios e os aprendizados dos empreendedores que estão aqui no extremo norte do país. Eu me chamo Arlisson, sou o host do podcast. Ao meu lado está aqui o Davi. E aí galera, voltei! E hoje a gente está num episódio especial, porque se a gente quer nortear, quer invadir o norte, hoje a gente vai dar o primeiro pezinho um pouco mais para baixo ali no norte. Graças a Deus, está crescendo. E falando em crescer, a gente trouxe um cara grande aqui para falar sobre tecnologia e como ele tem trabalhado essa parte e a questão estrutural, cultural, dentro de uma das maiores referências e nomes do norte. Eu estou aqui com o diretor de tecnologia, o CTO da Bemol, França Bandeira. Aí sim, meu irmão. Estamos aqui, outro nível, meu pai. A gente está nível CTO. Obrigado, pessoal. Olá, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui. Legal, França. Bom, eu preciso começar agradecendo, como a gente já falou aqui anteriormente nos bastidores, para a gente já é um primeiro grande boom aqui no nosso projeto. E foi uma das ideias, né? Nosso sonho era trazer alguém, expandir para o norte. Essa Legal. É a verdade. E aí eu acho que assim, a gente já começa muito bem, porque traz uma figura do CTO. Hoje, o digital, todo mundo é CEO do seu próprio negócio, tá? Enfim, né? Mas com relação ao Davi, ele disse que o CEO, ele é o cara que veste o... colete à prova de bala. Então, assim, na realidade mesmo, nós temos poucas figuras vestindo esse colete nessa posição. Então, muito legal. Sem contar que você é o CTO num negócio que é muito grande, que aqui, na nossa cultura local, a gente conhecia vocês lá de Manaus, vocês nem estavam aqui, já impactavam o nosso negócio. Quem viajava já olhava para vocês. Então, no final, eu vou fazer um agradecimento ainda mais amplo. Mas falando em agradecimento, o Davi está aqui. A gente tem que agradecer sempre o Davi, além de ser co-host, ele é o nosso patrocinador. Aí sim. E o Davi tem um negócio novo hoje pra gente aí. Gente, vocês sabem, a gente está testando aqui vários modelos, né, para trazer formas de divulgar, tanto para mim, né, aqui e para a equipe, quanto para outras pessoas que vão tender a divulgar aqui junto com a gente. E hoje eu trouxe um vídeo no YouTube, que a gente tem um canal lá bem bacana, onde a gente bota todo o conteúdo junto, né? No Instagram a gente tem separado, mas aqui tem junto, que é lá do Grupo PETA, o nome do YouTube. Bem e esse aqui assim, é um vídeo do empreendimento que a gente vai lançar agora, que ele é todo do PETA. Terreno, projeto, construção. O nome dele é Solaris 3, são 6 casas para vender dentro de um terreno só, que são sobrados, né? De um padrão um pouquinho mais alto, 3 suítes e por aí vai. E eles já estão disponíveis para venda. Então, quem quiser conhecer, tem um pouquinho do vídeo da obra, a parte mais técnica, no YouTube. E quem quiser ver ele pronto para venda, tem no PETA Imóveis, né? Lá para a gente divulgar. Então, próximos patrocinadores também têm essa possibilidade, né, de mostrar algo. Esse vídeo vai estar, inclusive, no texto aqui abaixo, né? Quem está assistindo aí no YouTube, eu vou colocar lá o link para vocês. Nós também somos patrocinados pela EasyTech. Deixa eu virar aqui, me ajuda com o meu patrocinador. Eu acho que o França tem que levar um desses aí, Exatamente. Né? Ele merece, pô. E aí a EasyTech, então, ela é um nome grande também, conhecido aqui no mercado. Os nossos fones são da EasyTech, o HD que tem que colocar esses episódios aí, França, tem 30 gigas no episódio. Ela da EasyTech, todo o apoio que a gente precisa vem deles. Eu sei que eles também apoiam outras iniciativas, né, com relação a materiais de tecnologia, acessórios. Então, sempre é importante agradecer isso que acontece, em especial por conta dessa turma que está apoiando. A gente também aqui só bebe água boa. A Água Boa é outro patrocinador da gente aqui. Esse aí é brabo. E isso que acontece, França, como um produto. Nós somos o piloto de uma empresa nova chamada Inove Marketing, muito focada em produções. Então, o estúdio é um produto deles e nós somos os pioneiros. Nós somos os cobaias, na verdade, né? Se a gente fizer um bom trabalho, eles vão vender bastante aqui esse produto. Então, tem que agradecer também a Inove. Bom, dado aí os méritos daqueles que nos apoiam, agradecer o Alan também, que está sempre ali no fundão, né, esperando um pão de queijo para comer. A gente vai começar aqui então a descobrir quem que é o França, quem que é o França Bandeira. França, como é que você foi parar na Bemol? Conta um pouquinho para a gente como é que você virou, como é que você sentou nessa cadeira de CTO. Tá. Bom, a história começou quando eu tinha, ainda antes de 18 anos, como... Minha mãe foi comprar na Bemol e eu olhava para aqueles terminais ali, ainda de mainframe, e olhava para aquilo e falava assim, eu queria poder um dia na minha vida trabalhar ali. Eu queria ser só uma atendente daquela ali, né, como trabalhar naquele lugar, achava aquilo muito fantástico. E aí, naquela época, estava ali o boom da indústria, né, e todo mundo queria se empregar no distrito industrial. E eu comecei a fazer informática, porque eu queria chegar naquele lugar ali, então eu fui buscando começar a estudar informática, o famoso Basic, depois DBase, aquelas coisas que eu não tinha computador, escrevia no papel meus algoritmos e fazia tudo no papel, para na escola poder digitar e fazer alguma coisa. Então eu comecei aí a buscar a carreira de tecnologia e
E fui estudando, consegui passar no vestibular para processamento de dados na Universidade Federal. Quando eu estava me formando, eu fui para uma empresa de construção civil, trabalhar como chefe de CPD de uma empresa de construção civil que tinha apenas uma operadora e eu. Era um chefe de uma única pessoa, mas tinha um título bonito, chefe de CPD. E ali tinha um amigo que trabalhava na Bemol já e me convidou para ir lá, tinha uma vaga de programador de suporte. Eu brinco que eu já era DevOps naquela época, né? Que era programador de suporte, aqui um cargo inventado lá que tinha. Então eu concorri lá à vaga e eu comecei a trabalhar então com programador de suporte lá. E minha primeira experiência lá foi com infraestrutura mesmo, com cabeamento e tudo mais, essas coisas. E também programava. Isso foi no ano de 94. Então eu fui lá com a missão também de trazer, estava naquele boom de microinformática e o irmão estava mudando de mainframe para microinformática, eu fui nessa jornada aí. E de lá eu fui galgando, buscando crescimento, buscando estudar, buscando lidar com pessoas e fui entrando em cargos de chefia, chefe de divisão, depois fui analista de suporte, fui chefe de divisão. E uma coisa que eu me recordo é que eu sempre busquei, quando me perguntavam lá naquela época já, perguntavam assim, o que tu queres ser aqui? Eu quero ser diretor. Mas naquela época não tinha diretor que não fosse família. Uhum. Então eu sabia que eu não podia, mas eu queria. Legal. E eu declarava isso. E para isso eu tinha que estudar, tinha que ser muito bom. Então eu comecei, essa foi sempre a minha jornada, de estudar muito, aprender muito, entregar muito, sempre resultado, sempre entendendo que trabalhar, entregar resultado era o que movia. Isso ainda é verdade até hoje. Então isso é sempre uma dica que eu reforço para as pessoas. E aí, quando teve a primeira oportunidade na mudança do gestor da área de tecnologia, eu estava já com uma segunda pessoa, sem cargo. Então, na saída dele, eu fiquei num cargo interino de gerente de tecnologia na Bemol. E aí, quando veio a pessoa para assumir, então, o cargo, uns 2 meses depois, eu fiquei meio sendo o número 2 também, também em cargo informal. E a roda foi girando, essa pessoa um dia saiu da empresa por questões pessoais e tudo mais, e eu fiquei então como o candidato a ser o substituto. E aí eu me tornei o gerente, depois me tornei superintendente, e aí quando teve a mudança da presidência, há 5 anos atrás, que então teve a mudança do Denis Mineve, que é o presidente atual, então junto com ele eu tive o cargo de diretor, até então era superintendente. Na Bemol, o superintendente é um cargo que fica abaixo da diretoria. O próximo cargo de um superintendente já é a diretoria. Então ele pode ficar a vida inteira como superintendente ou, quando tem a oportunidade, né, de substituir um diretor ou um cargo que não tem da diretoria, assumir. Não tinha diretoria de tecnologia, só tinha superintendência, e eu assumi o cargo de diretor, então, junto com a presidência do Denis. São quantos diretores? Somos hoje 5. 5. Eu quase gaguejei porque até segunda-feira éramos 4. A gente acabou de colocar mais uma pessoa agora como diretora de serviços financeiros na Bemol Serviços Financeiros. E hoje, França, está lá então há 29 anos? 29 anos. Caraca, dentro da mesma empresa. É uma empresa que, pelo que eu vi, ela dá muita oportunidade de crescimento, né? Dá muita oportunidade. Eu sempre falo, porque há um mote que as pessoas ficarem muito tempo numa organização é ruim, né? Que você, está estagnado. Na Bemol, pela própria história da empresa, a gente não fica estagnado. A Bemol, a cada 2 anos, parece que é uma empresa diferente. Legal. Então, quando eu penso que eu estou ficando estável, aí vem um negócio, bum, aí você jogar de novo no chão, aí tem que se levantar, é uma correria, tem que aprender tudo de novo, tem que fazer coisas novas. Então, não tem marasmo. Então, a cada mudança, mesmo como diretor, depois de me tornar diretor, eu também fui assumindo outros papéis. Eu não fico só com tecnologia na empresa. Então, a gente, por ser só 4 diretores, agora 5, a gente acaba tendo que ter mais de uma área. E essa transição, é importante dizer, na Bemol, eu me tornei diretor, pelas próprias palavras do presidente, o Denis Mineve, porque eu migrei para negócio. Porque, assim, se eu fosse um cara de tecnologia, para ele não servia como diretor de tecnologia. Seria... Entendeu? Porque, na verdade, é isso. Se você tem alguém num cargo de tecnologia que é muito tech, ele só vai falar de tech. Ele não é capaz de olhar para um negócio e ver como é que ele influencia. Uma pessoa que chaveia para negócio, ela consegue encontrar aquilo que ela tem de skill, de conhecimento, nesse caso tecnologia e outros mais, que não é só uma coisa que vai te levar para um cargo de mais ascendente, e vai falar de negócio. E vai usar, nesse caso, tecnologia para viabilizar negócio. Tecnologia por si não leva ninguém para lugar nenhum. Ela tem que ter um propósito e entregar alguma coisa para aquele negócio.
Então, você tem que falar de negócio. Legal. Tem que entender a língua do negócio, né? E eu acho que todo presidente ou dono mesmo, né, da empresa, ele busca alguém que tem essa visão de também dono da empresa, né? Alguém que é funcionário e dono. E o interessante é ver o tempo que tu levou para isso, né? Esperou pacientemente, tu já sabia, né, qual era o objetivo. Mas haja paciência, meu amigo. E hoje em dia é o mundo da impaciência, né? Então eu converso com muita gente, já quer sair, meu irmão, quero ser o dono. Eu falei, calma, meu amigo, tem muita história aí. Eu sou impaciente. Já você assim, você é centrado, paciente. Eu sou impaciente, sou meio nervosinho, mas eu acho que a estratégia é calibrar. Tem hora que chegou no limite, velho, aí tem que sair mesmo, tem que mudar de história. Até então tem dado match. Entendi. Às vezes chega perto do limite, aí muda alguma coisa, vem um novo desafio, aí vai ficando. Então, a gente não nasce, eu já aprendi uma coisa, mesmo lá na Bemol, que a gente não nasce para morrer naquele mesmo lugar. E quando você tem esse pensamento, você está sempre no risco, para você e para a empresa. Você tem que fazer cada vez mais e sempre fazer muito bem, boas entregas para se manter relevante. Não importa o que você fez no passado. Legal. No passado não existe. Show de bola. Nos episódios anteriores, a gente não tinha que explicar tanto qual que era o negócio, né, do personagem, da figura que estava aqui. Mas dessa vez eu gostaria, assim, a gente sabe o que é a Bemol. Quando saía daqui, pisava no aeroporto, não tem como não passar por Manaus. Hoje tem, na verdade, né, como ir direto, mas no passado sempre parava ali em Manaus e via que existia a Bemol. O que é a Bemol hoje, França? O que compõe a Bemol? Onde vocês estão? Se puder dar número de lojas para a gente entender, porque a gente viu... hoje eu conheci parte do teu time, né? Tínhamos 3 pessoas lá do teu time. Eu lembro do João, né? Que estava lá instruindo a gente. Só ainda mesclando, já saindo de França para Bemol, quantas pessoas tu tem ali na tua aba, né? O diretor tem quantos CPFs ali rodando? Na Bemol Digital tem hoje 299 posições. Bemol Digital. Bemol Digital, para explicar, não é uma outra empresa. Ela é uma área de tecnologia dentro da Bemol. É a área de tecnologia. Mas eu também tenho o e-commerce, marketplace e negócio de telecom, no meu guarda-chuva diretor. Então, a diretoria de tecnologia é o meu principal papel, mas eu também toco outros negócios. Então, se perguntar quantos são, aí tem 299 na Bemol Digital, aproximadamente, tem mais uns 120, 130 no e-commerce. Marketplace está começando, tem ali 2 pessoas. E negócio de telecom, basicamente, é a empresa que a gente conduz, que é uma startup que a gente tem. Posso falar desse negócio no case que eu vou falar mais para frente. Legal. E aí eu não tenho ninguém Bemol no meu guarda-chuva. É eu com uma empresa que eu auxilio. Então, Bemol hoje está em quantos lugares? A Bemol, primeiro antes de falar em quantos lugares, eu vou dizer quais são os negócios, né? Nós temos um negócio do varejo, que é o nosso, onde tudo começou, venda de geladeira, televisão, eletrodomésticos, móveis, enfim. E aí a Bemol também foi para o mercado de farmácia. Então nós temos varejo, de eletroeletrônicos, de branca e tudo mais, temos farma. Depois da pandemia, durante a pandemia a gente começou com o mercado, vendendo cestas básicas, e aí depois a gente viu que isso também foi muito bom. E nós fomos para o mercado, então temos mercado também. E depois fomos para negócio financeiro. Então nós criamos a Bemol Serviços Financeiros. Bemol Serviços Financeiros hoje tem a conta digital, que é a conta Bemol, e tem empréstimos pessoais. Empréstimos pessoais para pequenos empréstimos e para home equity, que é quando você usa o imóvel como garantia para um empréstimo maior, 500 mil, 600 mil, coisa assim. Então esses são os negócios da Bemol. E nós temos esse negócio, nós hoje somos... Eu vou gaguejar aqui na quantidade, porque felizmente a gente cresceu rápido, a gente não decorou tudo. Só de farmácia aí explodiu um monte aqui no Nós temos já 39 lojas, todas as lojas têm farma dentro, então já são 39, são quase 80 unidades de farma. E temos algumas farmas que são independentes, são farmas de rua. Em Manaus tem na João Batista, no Boulevard, no Dom Pedro. Aqui tem, eu visitei algumas, aqui tem lojas híbridas, todas são lojas híbridas aqui. Então nós temos algumas farmas que são só farma de rua, mas são poucas ainda. Aqui começou só como farma a TED teve, por exemplo. Acho que aí depois ficou híbrido. Eu acho que sim. Não vou também, vou falhar na memória aqui. Mas a farma começou aqui na loja do pátio mesmo. Então a gente começou primeiro a colocar farma nas nossas lojas, para fazer um match com o negócio, para ser mais sinérgico também, né? Então já são 80 unidades que nós temos entre farma e lojas de varejo, distribuídas no Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. Legal. São esses estados que a gente atua. Vocês pensam em outros estados do norte? Tem esse plano de vamos dominar o norte? Tem alguma coisa assim? A gente ainda tem, a nossa estratégia é de permanecer no norte ainda e ainda explorar mais o norte. A gente acabou de tomar a decisão de reforçar nossos esforços aqui para Roraima, especialmente Boa Vista,
Então a gente vai, vocês vão observar aqui um crescimento dos nossos investimentos aqui no nosso negócio, aqui na região. Eu acabei de vir numa visita de todas as lojas aqui, eu faço essa visita nas lojas também frequentemente. Passei por todas elas aqui visitando, falando com a galera, e passei também no nosso depósito aqui de cross-docking, para ver, a gente está fazendo algumas mudanças para diminuir o prazo de entrega aqui, em Boa Vista e na cidade do interior, mas principalmente Boa Vista. Então a gente já diminuiu o prazo de entrega, vai diminuir mais ainda um pouco, para ter um pouco mais de agilidade nas entregas aqui, para ser um pouco mais relevante para a comunidade aqui. Mas a gente vai certamente fazer investimentos outros para que a gente tenha mais relevância aqui na região de vocês. Hoje eu aprendi um negócio legal com vocês, está anotado no meu caderno, não esquecerem mais, que é vocês gostam de fazer, vocês pegaram aquele fazer mais com menos e vocês gostam de fazer mais com o mesmo, né? Então, dá otimizar, né? Fazer render, eu achei... Pô, só quando ele falou a velocidade do frete, eu já falei assim, graças a Deus. Quer ver um fato curioso, Francis? Meu pai, a gente saía daqui de carro para ir em Manaus, tinha bemol, tinha Hansels também, né? E a gente ia comprar TV e voltava, porque não tinha Boa Vista. Faz direto, era a galera fazer isso. Minha esposa tem familiares aqui, e tem um irmão meu que mora aqui já há muitos anos, já é empresário aqui, e quando eu conversava... Eu preciso te fazer uma pergunta. Teu irmão trabalha com beleza? Não. Cara, porque hoje a Marlinda tava teimando lá que te conhecia, porque tem um cara idêntico a você aqui. Eu falei, agora eu descobri, cara. Mas tá, teu irmão então tem que falar com meu pai, ver se ele não deu alguma passeada por aqui. Beleza. Mas meu irmão já tá aqui há muitos anos, ele é empresário aqui, e eles sempre conversavam. Antigamente, quando não tinha loja aqui, os tios da minha esposa falavam, quando é que vai ter bemol lá em Boa Vista? Porque era a mesma história, eles iam para lá, compravam e traziam para cá. Então, Ixi, cansamos de fazer isso. Era prática comum. Como eu falei, né? A gente sabia do nome antes de estar aqui. E eu tive, então, ali, entre os meus privilégios de ter participado dos shoppings, eu vi quando a bemol ia chegar. Né? Eu lembro que eu era da área comercial, então era mais ou menos assim, eu estava num time de futebol e falaram assim, ó, o Neymar vai vir pro time. Aí a gente ficou, meu irmão, então agora tá tranquilo demais. Então a gente já, quando é que a gente pode vender isso aí? Porque a gente já ia dizer isso, né? Ó, dentro do nosso negócio aqui vai ter o negócio bemol. É legal hoje a oportunidade de a gente saber, a gente tem como a gente se enxerga aqui, né? Um ou outro e tudo mais, mas como é que ali vocês enxergavam a gente? Como é que traz pra gente um pouco dos bastidores, assim, dessa decisão de, ó, vamos atender lá então a minha tia, minha cunhada que estava lá pedindo, chegou a hora da gente ir pra lá. Em geral, as decisões partem primeiro, a nossa estratégia de permanecer no norte. A gente claramente não tem intenção de ir para o sudeste ainda, nem para outras regiões, nem para o próprio norte, ali para o lado de outros estados ainda do norte, mas ainda ampliar o nosso negócio aqui. Então, essa estratégia, a gente dominou a logística para essa região, a gente reputa que a gente tem um domínio da logística considerável, então é uma vantagem competitiva entre os concorrentes, frente aos concorrentes. Boa Vista é um lugar que tem uma logística, tem a estrada, né, apesar de que hoje precário, eu vim para a estrada, inclusive, nessa viagem de carro, e achei que estava pior, mas está ruim, não está fluida, né, a viagem ficou mais longa, portanto tem isso, mas também tem a questão de a cidade comportar uma loja nossa. Naquela época, a gente não tinha um modelo de lojas híbridas. A loja híbrida é uma loja menor, ali de uns 200 metros quadrados, com uma farma, enfim, uma loja de 300, 400, 500, depende, mas é uma loja pequena. Nossa estratégia de lojas era só modelos grandes, modelos de mais ou menos 2.500 metros quadrados de área de vendas. Então, para comportar uma loja dessa numa cidade, precisa de público. Então, a gente olha para o PIB, olha para a densidade demográfica, olha para algumas variáveis dessa natureza econômica, para decidir se vai comportar uma loja. E a gente fazia essa conta aqui e a conta não fechava, né, um tempo atrás, né? E aí, quando chegou uma época, a conta começou a fechar. Então, também tem o tipo da economia local, uma economia muito baseada ainda em governo e tudo mais. Aí você... Contra-cheque. Né? Então, tem uma certa... são avaliações assim. Mas chegou uma hora que a gente decidiu vir, porque já fazia sentido ter lojas aqui. A gente chegou a comprar um terreno, que eu comentei, não vou me situar muito bem geograficamente, mas tem um viaduto aqui. De um lado lá tem o Sesc. E a gente comprou um terreno do outro lado. Chegamos a comprar o terreno, estava lá pronto e tal, não sei o quê, e a gente ia montar a loja ali. E passou um tempo, teve algum revés aqui, que não vou recordar bem qual era, mas um revés econômico aqui, e a gente segurou um pouquinho a construção da loja. No momento seguinte veio a construção do shopping, e aí o convite para ir para o shopping
Então a gente foi avaliar, olha, então faz sentido a gente ficar no shopping, apesar de que tinha a época tinha aí, olha, ficar um pouco distante aqui, não era tão centralizado, mas a gente também estava apostando nisso, né? E aí a decisão foi ir para o shopping, a gente vendeu o terreno, não construiu loja fora, foi uma decisão acertada, creio eu, pelo sucesso que a gente teve. Então teve até uma adequação lá na nossa lote, você vê que era uma loja no meio, né? Era passagem. Eu lembro disso aí. Foi uma... O shopping acelerou a decisão de vocês, né? Sim. E aí, como feedback, a gente falou sobre isso antes de começar a gravar, que vocês aceleraram também alguns processos do shopping. Hoje a gente tem 2 shoppings estabelecidos na cidade e eu posso... Né, o Leandro está hoje lá na superintendência do shopping, acho que ele não vai me corrigir nem me dar uma bronca depois, mas o Pátio, por exemplo, ele era um shopping antes da Bemol e virou outro shopping, né? Tanto que se rendeu a ponto de pegar parte de um andar, né? Eu lembro que tinha loja ali. Onde vocês entraram, tinham 2 lojas. Tiveram que realocar e teve que fazer essa conta aí, né, para tirar eles e pagar a obra que agora a gente vai ter que fazer obra para esses caras, porque eles vão ter que abrir espaço e foi quando fechou. Então, ganho do Pátio ter conseguido, né, ser o shopping que receberam vocês e ganho nosso também, porque aí, naturalmente, a concorrência que vocês trouxeram fez com que todo mundo tivesse que acelerar alguns processos para poder competir com vocês e entregar mais qualidade para a gente. Ganho nosso também, porque a gente conseguiu colocar uma loja que hoje funciona, uma loja rentável, uma loja que dá resultado, já dá resultado há bastante tempo, e acho que a gente foi crescendo junto com essa consolidação aqui desse comércio aqui em Boa Vista, especialmente. Legal. Então a gente também, essa é a melhor relação que tem quando a gente ganha junto, né? O que eu acho curioso da loja lá do Pátio é que ela é no vão, assim, né? Aí tu já vê que, como arquiteto, né, é estrategicamente pensado, que a pessoa vai lá e fica curioso, né? O que já tem aqui embaixo. Sim. Aí quando ele olha, vê a galera circulando, aquele monte de eletrônica, ele lembra, eu tenho que ver, não sei, ele não quer nem ver, quer nem comprar, mas ele já desce a escada. Arquiteto e a gente ficou louco, como é que eu vou fazer uma loja toda aberta dessa? Aí pra mim foi uma jogada. Tem uma série de desafios para fazer. Eu vi de perto lá do seu lado, era desafiador. Eu acho que é pensado isso, né? O celular bem aqui na frente, a parte de celular, que eu acho que é o que chama muita gente, né? Pra olhar preço, pra comprar. É o primeiro, assim, já fica logo na entrada das lojas. Isso, aí o cara olha aqui de cima, opa, celular, ele desce, aí computador na direita. Porque é mais ou menos assim, tu tem um lugar para construir a loja. Olha, tá bom, tem a metragem quadrada, mas tem esse vão aqui no meio, tem um elevador do shopping, ali era passagem de shopping, né? Era o corredor, né? O que eu faço? Agora, depois tu tá lá, deixa eu ver como é que eu tiro o melhor proveito disso, né? Aí chamo os arquitetos para avaliar isso. Aproveitar, e logo depois veio a farmácia, né? Que já pegou outra... Isso. Farmácia não tem como. Outra área. Doido, né? O tempo fecharam todo. Bem. Bom, vocês bem conhecem os desafios do Norte. A gente tem como nome Norteando, não só no sentido de você vir aqui nortear quem está te ouvindo agora, tendo esse privilégio, né, conseguindo te acessar através do canal, mas a gente também chegar no Norte, em que a gente se assemelha aos desafios lá do Amazonas, por exemplo, o que tu chegou aqui e falou, olha, isso aqui realmente é mais ralado, e o que tu achou também de oportuno e solução? A gente fez tem um corte no ar hoje, que é um empreendedor local falando que, cara, nossa internet é uma questão, né, que precisa de uma solução, nem vou me adentrar nesse assunto. O que tu enxergou aqui e que fique meio assim, empreendedor local, deixa eu te falar como é que eu cheguei aqui, o que eu vi, o que eu fiz. Como é que foi esse cenário para vocês? Olha, quando a gente chegou aqui, os desafios... E primeiro são os logísticos, né? Uhum. E o desafio de infraestrutura, que é uma carência na região norte como um todo. Infraestrutura como um todo. Eu vou falar aqui de tudo que é infraestrutura, seja porto, aeroporto, internet, água, energia elétrica, estrada, infraestrutura. Por algum motivo, eu não gosto da história de ficar se queixando só do governo, porque a gente tem que fazer o nosso lado também. E a gente tem muitas iniciativas que a gente faz e não espera pelo governo, senão a gente não anda. Uhum. E muitos empreendedores fazem isso, aqui em qualquer lugar do mundo, creio eu. Mas a gente encontrou os desafios de infraestrutura. E aí a nossa primeira movimentação é o que a gente faz para resolver isso, né? Ora, eu tenho estrada precária, naquela época não era precária, mas eu tenho uma estrada que pode ser precária, eu tenho energia elétrica que pode ser precária, nossa loja tem grupo gerador, porque tem que ter uma contingência, eu tenho comunicação que é falha, como é que eu faço para resolver isso? Então, nossas lojas todas têm 2 empresas de comunicação, para que tenha redundância, então eu gasto mais dinheiro com infraestrutura, porque eu não tenho infraestrutura disponível nos locais para trabalhar. Uhum. Aqui não foi diferente, aqui até hoje ainda é sofrido um pouco a comunicação, e agora a estrada está precária. A gente encontrou, quando eu vim prospectar o nosso negócio, que é um case que eu vou comentar mais para frente, do nosso e-commerce no interior, que a gente chama de e-commerce caboclo, eu vim pela estrada visitar várias cidades aqui,
passando ali por todas, de Manaus até aqui, né? E outras mais. A gente foi em algumas outras cidades para colocar esse projeto. E o que a gente viu foi, assim, um abandono completo de comunicação e também de infraestrutura das pessoas. Eu visitei lugares aqui em que, de fato, eu fiquei, assim, chocado ao ver cidades aqui que a biblioteca municipal é uma casa não muito maior do que isso aqui, com uma prateleira com alguns livros velhos, a professora ali com umas crianças pelo chão lendo, assim, dá uma dor no coração, a vontade de também com o CPF ajudar. Sim. Porque ali com 10 computadores e tinha umas máquinas paradas lá, mas eu perguntei da professora, não é que não tem quem ligue isso aqui. Cara, eu volto amanhã para ligar para você esse negócio, entendeu? Assim, então, se você conseguir conectar as pessoas, conectar as coisas para ajudar nesses processos, você consegue dar uma evolução para as pessoas. Então, a gente encontra essas dificuldades, e não é no interior do Amazonas, no norte como um todo, as dificuldades são semelhantes. No Amazonas tem o desafio das águas ainda, né? Fazer logística lá é um pouquinho mais complicado. Mas o que a gente encontrou é o que a gente encontra mais ou menos na região norte. Dificuldade de fazer a infraestrutura de entrega, de construir. E a gente, às vezes, em geral, pega dos nossos investimentos e executa essas coisas para que a gente possa operar. E aí você começa a operar e aí dá certo. Aí todo mundo olha para ela e fala, está vendo? Porque eles são muito poderosos. Cara, porque tem gente que vem, às vezes, olhar e fala, não, isso aqui eu não vou fazer, não. Isso aqui... Dá preguiça, né? Não sei o que tal, o governo não faz, não sei o que tal, e o cara sai. Então, você tem que olhar para essas oportunidades e o que você consegue fazer para construir essas pontes, né? Legal demais. Esse case eu vou deixar para o final, porque é uma história muito boa que tu vai contar. Hoje eu tive uma segunda aula com a Bemol. A primeira foi contigo, né, lá no Sebrae. Falou muito sobre cultura. Hoje, de novo, não tinha como a gente fugir disso. Falamos sobre a cultura de dados, como vocês têm trabalhado isso. Acho que é mais específico, então não entraremos direto ali. Mas vocês têm uma cultura forte. Você falou um pouco hoje sobre como ela é criada. E hoje o Davi tem 20 e poucas pessoas, né, Davi? Então, para o Davi construir a cultura está razoavelmente mais fácil, porque as pessoas conversam com o Davi, conhecem o jeitão dele, o que ele pensa, o que ele quer de propósito para o grupo. Mas hoje mesmo a turma falou sobre como tu dá autonomia, e isso significa então que não tem como ficar levantando mão para ti toda hora. A empresa tem, nós não falamos, mas se eu errar tu me corrige. 81 anos. 81. Então, só 81 anos a Bemol tem, Davi. Eu sabia porque eu estou estudando lá com eles. Eu estava calculando aqui, eu falei, 29 anos aí. E a Bemol? Já existia? Exatamente. Então, a Bemol tem 81 anos, é um grande caso de sucesso da região, né? Uma potência. Como que funciona a cultura nesse momento de negócio de vocês? A Bemol é o maior negócio que passou aqui pelo podcast, então, quando a gente falou com outras pessoas, é ali instrutivo diretamente. Tenta traduzir pra gente aí, porque eu sei que não é tão simples. Como é que é construir essa cultura hoje? Olha, a Bemol tem a nossa principal força é a cultura dos fundadores. Eles conseguiram a felicidade para a gente de pegar a cultura desses empreendedores iniciais, são os fundadores. Portanto, nós chamamos da terceira geração. O avô do Denis, então, que foi um dos fundadores, ele e mais 2 irmãos, né? O professor Samuel. E a cultura que ele trouxe para a organização naquela época perdura até hoje. Então, uma cultura baseada, primeiro, em integridade. Nós temos nosso tema cultural. Nós temos a integridade, é o primeiro deles. Depois vem o respeito. E aí, energia, melhoria contínua. Então, essa cultura, e isso não é uma cultura só posta no papel, ela é praticada na organização. A gente sempre tem aqui a figura simbólica de uma coisa que acontece hoje. Se o presidente está passando no chão numa loja, ele vê um papelzinho no chão, ele se agacha, pega o papel e joga no lixeiro. Eu também faço isso. A gente não pede ei, o papelzinho ali, ó, vai limpar. A gente pratica essa cultura que a gente prega. E ao fazer isso, a gente está mandando uma mensagem para as pessoas que trabalham com a gente, que essa cultura de colaboração, de economia, de energia, de respeito acima de tudo, e de integridade, ela faz parte do dia a dia das pessoas, de todo mundo. Então, é uma cultura e cultura é prática.
Cultura você escreve, mas não adianta pegar um manual cultural e dar para você ler e amanhã você já é um bemol, né, de corpo e alma. Você tem que viver. Cultura você vivencia. E então a gente tem um desafio grande, esta nova geração, com esse momento da organização de crescimento, de garantir que essa cultura não seja perdida. Está em risco? Não está em risco. Aqui, quando a empresa tem um nível de crescimento em que ela consegue produzir pessoas, gestores, pessoas de cargos mais altos, ela consegue produzir essas pessoas, a cultura vai sendo levada. O nosso turnover era muito baixo, mesmo para o varejo. Então é comum ter pessoas que têm muitos anos de empresa. É comum ter pessoas com 20 anos de empresa, com 15, com 10. Então a gente sempre teve essa vantagem de ter pessoas por muito tempo conosco, se sentindo desafiadas, bem remuneradas e alimentadas com a nossa cultura e com o nosso jeito de trabalhar. Hoje, com o crescimento, a gente tem o dever de colocar, por conta do crescimento, mais pessoas de fora para a organização muito rapidamente. E também pessoas de cargos mais altos, lideranças. Então, elas são influenciadoras. Portanto, essas pessoas têm que ser cuidadas para que elas nos ajudem com a cultura que ela traz das suas experiências, mas que ela receba e consiga conviver com a nossa cultura, para que ela não venha e quebre, dilacere essa cultura que a gente protege tanto e respeita. De outra forma, a gente também tem que ser muito aberto para que receba essas pessoas e aprenda também com elas, coisas de mercado, enfim, da sua cultura, para que a gente possa, com alguma frequência, a gente faz mentoria. Eu mesmo recebo a missão de vez em quando, olha, França, a gente vai colocar um gerente, acompanha ele para que ele possa ser destravado, né, consiga evoluir na organização, protegido, porque as pessoas podem ter a competição, as expectativas, então para a gente ajudar com que a cultura da organização seja colocada para ele. Então eu faço mentoria com algumas pessoas hoje. Aí eu tenho reuniões periódicas e a gente tem uma conversa, enfim, é para falar de cultura, falar de pessoas. Nesse momento em que a gente vive o momento de necessidade de agilidade organizacional, a cultura do digital também tem sido muito reforçada, que aí eu vou entrar na série da Bemol Digital. É o que você ouviu falar ontem, tem que ter autonomia. Na Bemol, as pessoas, em geral, têm autonomia, não só o Bemol Digital. Então, o nosso gerente de loja tem autonomia. Uma coisa que a gente já via da nossa direção maior, do nosso presidente anterior, e perdura até hoje, é assim: eu preciso fazer com que a minha estratégia chegue até a ponta. Antigamente se falava que a estratégia deve ser escondida sob 7 chaves, né? Uhum. A cultura nossa é assim, a gente tem que falar da estratégia. Porque se você conhece a estratégia da empresa, você consegue saber onde é que você influencia com a sua função, com o seu trabalho. Portanto, olha um exemplo bem simples de estratégia na ponta. Quando você vai numa loja e a pessoa, atendente do caixa, vê você com as suas compras e ela vê que você está ali todo com as comprinhas e ela tem uma sacola para lhe dar, ela fala, deixa eu colocar essas coisas numa sacola. Você quer uma sacola para colocar isso aqui? Parece um exemplo bobo, mas ela acabou de ajudar uma pessoa. Uma empresa que diz que o nosso mote é a escolha com confiança, confie na gente. Se você vem aqui na nossa loja, a gente vai lhe ajudar, certo? Comprando aqui ou não. No detalhe, né? Então, se a pessoa sabe disso, se ela é pulverizada com essa mensagem, né, de ajudar o cliente, de colaborar com a empresa, de ser uma colaboração econômica, ela olha os princípios da empresa, isso que eu falei, e ela toma decisões com base naquilo. Se ela tem aquilo como norte, então a decisão deve estar certa. Então ela está ajudando um cliente, ainda está fazendo marketing da nossa sacolinha, então ela está ajudando. Então autonomia, o gerente tem autonomia para tomar decisões da loja. Claro que não é fazer o que ele quer, tem padrões, tem estratégia, tem tática, tem um monte de coisa, mas ele tem autonomia. No meu time eu tenho líderes e não dá para ficar fazendo checkpoint em tudo. Ele tem estratégia, ele tem informação. Informação tem que rolar na organização o tempo todo, sobre tudo. Então, eles têm que ter informação de dados. Nós temos rituais mensais, de reuniões mensais de loja. Lá nessa reunião, a equipe sabe quanto é que a loja vendeu, se ela deu lucro, se ela não deu lucro, qual foi o índice de cancelamento, qual foi o índice de tempo de entrega, qual foi a inadimplência que a loja causou, ela tem todos os dados lá. Então, tem os momentos que as áreas de negócio apresentam as suas partes, o RH, a informática, não sei quem, informação o tempo inteiro para as pessoas. Isso faz com que elas sejam capazes de tomar decisões mais assertivas. Vindo para a memória digital, a gente sabe o que tem que ser construído. O Gesaías sabe o que ele tem que construir como head de infraestrutura. O Clineu também.
o cara de engenharia de software também. Todo mundo sabe quais são as suas missões. Então, isso eu tenho que deixar muito claro para eles. E eles vão construir o que a gente tem definido como estratégia, com autonomia. Eu não vou ficar fazendo checkpoint do que o cara está fazendo todo dia. Eu quero que ele faça as entregas. Eu tenho que cobrar as entregas dele. Se ele não entregar, aí nós temos um problema. Legal. Existe um impacto quando, por exemplo, tu vem para Boa Vista, aí, putz, lá não está rolando, lá não está fluindo. A gente construiu um negócio aqui, lá, você sente esse impacto? A minha ausência? Não, eu digo a cultura local, por exemplo, Boa Vista, Acre, vocês estão também em Rondônia. Sim. Isso, de alguma forma, impacta? Como é que vocês lidam com isso? Tem uma diferença grande sobre a nossa região? Tem uma diferença. Comportamento mesmo ali do time? Tem uma diferença regional, mas a gente observa especialmente quando começa uma operação. E a gente percebe a diferença das pessoas. Às vezes até na própria energia para trabalhar. E elas vão trabalhando e a gente vai conduzindo, trazendo a nossa cultura e acompanhamento. Em geral, a gente pega as pessoas de uma cidade, quando vai montar uma loja, leva para Manaus para passar um tempo lá, trabalhando nas nossas lojas. E aí ele vem para cá para iniciar a operação já com um pouco mais de conhecimento. Mesmo assim, o corpo gerencial, em geral, vem também de lá para ficar acompanhando e trazer essa cultura. O que acontece é que a gente acaba transformando as pessoas para o nosso jeito. Então, não dá para dizer, tem cidades que as pessoas que falam têm um ritmo menor mesmo. E é natural, é da região. Só que a gente não pode viver naquele ritmo. Então, a gente começa a moldar, treinar e trazer a cultura até que eles fiquem no ritmo que a gente precisa. Com isso, vai tendo mudanças, eventualmente tem trocas. Mas a gente tem que encontrar o caminho que seja o caminho ideal para a gente seguir com o nosso negócio. Eu vi que o processo, né, que a Bemol já tem, ela faz a pessoa querer acompanhar esse ritmo, acho que dentro desse processo, metas e por aí vai, quando chega numa nova região. Aí eu estou falando de cultura e tal, bastante gente, né, e é interessante, né, eles progredindo, né, aqui eles têm essa possibilidade de progredir e eles vão arrastando a cultura, tá entrando gente nova. E aí a minha pergunta eu vi que tem as culturas que entram para agregar, mas tem aquelas novas que deturpam ali o caminho. Existe alguém lá específico que faz manutenção de cultura? É dentro do RH ou não é os diretores e tal? Não, o RH tem a missão de manter a cultura, né, de trabalhar a questão da evolução das pessoas, mas a função padrão, né? Mas essa missão é de todos. Entendi. Eu tenho no Bemol Digital o Clineu, que é o Head de Pessoas, é o Head of People e Cultura Digital. Entendeu? Então, ele interage, bate bola com o RH, com o pessoal do RH, com o gestor de RH, da Bemol como um todo. Ele tem a missão de proteger a questão cultural da Bemol Digital. Porque a turma de tecnologia tem uma cultura diferente. A gente pode dizer, todo mundo é igual e tal. Não, não tem. O mercado de tecnologia, eu não compito, minha competição por pessoas não é com o mercado de varejo. São com as empresas de tecnologia. São com as startups, com os institutos de pesquisa que tem na região, que são as empresas de tecnologia. A minha briga por profissionais é com eles. Eu não tô pegando ninguém lá dos meus competidores varejistas, porque eu estou no nível de tecnologia, sem ser arrogante, em que as pessoas que eu tenho no meu time lá, eles vão para o mercado fácil. Eu perco gente para a Microsoft, perdi para a IBM já, perdi para vários lugares, para próprias startups ou para institutos, eu vou perdendo para esses lugares. Então, a minha competição é com esse povo. Esse povo tem uma cultura. Eles precisam de autonomia, querem trabalhar hoje 100% remoto, tem uma série de coisas. Então, assim, é uma tribo. Uma adaptaçãozinha. É uma tribo, ela tem algumas coisas. Nosso desafio interno, a Bemol, é fazer com que eles tenham essa camada Bemol como um todo, cultural, mas entendendo que eles têm as suas diferenças. E eu preciso tratar isso com respeito e com atenção, para não ficar excessivo e nem também pequeno demais, senão eu perco pessoas no fácil. Entendi. A minha pergunta foi porque lá a gente, né, dividiu os escritórios, né? Então, quando estava todo mundo junto, eu não vou dizer que a gente tem uma cultura estruturada, porque a gente vai fazendo, né, lá. E com o tempo a gente vê, se a gente não faz nada para promover cultura, ela mesmo nasce ali de uma forma toda doida, né? Sim. E aí a gente percebeu isso, aí dividiu o diretor, né, por departamento e tal. Só que os escritórios se separaram. E aí, a dúvida maior foi justamente essa manutenção de cultura, que eu estou vendo que os outros escritórios estão tomando atitude diferente. Será que eu me importo com isso? Ou não, entendeu? Ou deixo isso fluir? Ou eu tenho que fazer essa camadona, entendeu? Essa é a minha dúvida.
Tu tem que observar e aí tem que ver o teu negócio, enfim, às É vezes, uma análise que eventualmente uma cultura diferente ali pode ser vantajosa para o teu negócio, a daqui que tu estás olhando aqui é o meu padrão, talvez não seja mais. Aí se eu respondesse aqui, olha, faz uma só, não sei o que, aí... Não, é só uma dúvida assim básica, eu acho que é o desapega, né, que o cara tem É o que fazer. desapega. Tem que entender. Na minha vida, eu olho sempre assim para a vida aberta, seja no contexto religioso, seja no contexto de formação, eu olho tudo aberto. Porque se eu ficar me condicionado a ficar olhando só para uma parte, eu vou perder oportunidade. Mas é uma parada minha, entendeu? Mas ela me ajuda na minha profissão, me ajuda na minha carreira. Eu olho aberto e fico observando. E eu gosto de deixar um pouquinho, deixa eu olhar isso. Cara, isso aí está fazendo sentido. Deixa eu olhar com mais atenção. Aí eu vou tomando decisões com base nisso. Então tem que olhar, observar e tomar decisões com o que faz sentido para o teu negócio. Show de bola. Cara, falou das dificuldades, assim, o que tu entende de fora? Vamos começar aqui as dicas, né, os norteares, assim, para o que nós não estamos olhando, assim, ainda, nós aqui daqui. Tu chegou de fora, olhou para cá, o que tu vê como oportunidade aqui de mercado? Ponto difícil. Na verdade, isso é a dica de ouro, né? Seria... Até porque a gente precisa explorar o França no sentido de ele tá olhando de outra região. Eu acho que é a primeira pessoa, França, que, tipo assim, tá olhando, né, de fora pra cá. Então, o que vocês enxergam? É uma curiosidade, né? O que Manaus enxerga de Boa Vista? E Boa Vista tem uma visão, né, de Manaus. Deve ter uma sala lá de guerra, né? Que tem um mapa daqui, aí vocês olham pra gente e falam, aqui... Não tem essa sala de guerra, não. A gente tem... Na verdade, eu acho difícil responder olhando daqui para lá o que eu faria, aqui como empreendedor, diria assim. Para mim é um pouco mais difícil porque eu não vivo aqui, mas eu venho aqui com tanta frequência. Mas a gente olha para cá, a gente acabou de olhar para cá de novo, e aí nosso diretor financeiro, conversando com o presidente, também com eu e a Socorro Cantão, que é outra diretora, e ele disse, olha, Boa Vista... tem um comportamento aqui de venda de telefone celular estranho. Diferente. Diferente? Não estranho, diferente. Sim. Tem um volume de venda X, mas eles não tem tanta... Né? Assim, nós temos aqui, mas lá não é tão grande que tem. Para ter um volume grande de venda de telefone celular. Certo. E aí, vamos tentar entender por quê. Aí começa a pesquisar, começa a procurar os dados, não sei o que e tal. Cara, tem uma diferença tributária lá que assim, aqui é uma região também de benefício tributário, igualmente Manaus. Olha, a gente não está olhando para isso com tanta atenção. Então, olha, se eu conseguir vender mais lá, eu vou ter vantagem tributária. E como é que funciona? Eu vou comprar, porque na questão tributária faz diferença se você compra. Compro do Sudeste para vender em Manaus, compro de Manaus para vender fora, compro de Manaus para vender em Manaus, de Manaus para Boa Vista, a gente faz essas contas. Sim, que hoje em dia, no varejo, tem que fazer essas contas da vantagem tributária. Não é aquilo que a lei permite fazer com as vantagens que o próprio governo entrega como vantagem tributária. Olhamos para cá e falamos assim, olha, nós estamos perdendo espaço lá porque a gente não está explorando bem essa vantagem. Se a gente vender mais lá, a gente vai ter mais retorno por conta dessa vantagem tributária, em Boa Vista, não nas outras cidades. A vantagem tributária é aqui. Então a gente olhou, vamos botar o canhão para lá. Legal. Porque lá eu consigo ter mais oportunidade de rentabilizar a organização. E com isso vem os benefícios para a cidade também, vem mais recolhimento de impostos, vem mais... a gente tem logística para cá, tá bom, dá para fazer uma pressão também para que tenha uma estrada um pouco melhor, dá para ter várias coisas, que são bastidores, obviamente, não dá para prometer que vai ter um crescimento aqui com essas coisas de infraestrutura. Mas você começa a puxar, quando você faz mais negócio, outras coisas que vêm junto. E quando você começa a puxar e ter mais corpo, outros empreendedores começam a chegar também, opa, eu vou fazer uso disso também, e você começa, então a região começa a crescer em torno disso. Esse foi o que a gente olhou para cá, para esse momento. A gente vai começar os trabalhos para ampliar esse negócio para cá. Olhando daqui, como se estivesse aqui, eu de fato não vou saber responder. Mas se eu soubesse, eu acho que não ia falar também, porque eu queria ser o cara que ia fazer para ser empreendedor local. Tá certo. Tá certo, tá vai entregar o ouro, né? Ele tá precisando, né, de graça concorrência aqui, para né? gerar excelência. Mas esse é um dilema bem normal, assim, quando a maré sobe para um, sobe para todo mundo, né? Quando bater 1.000 inscritos, ó, vai lá, se inscreve agora, o França volta e talvez ele dê pelo menos umas 2 dicas aqui. França, em especial na área que tu atua, acho que a gente viveu recentemente 2 grandes booms. O primeiro deles ali na pandemia, porque na pandemia quem estava mais preparado, no sentido não só tecnológico, ferramental, mas até de inovação, de compreender, né, os processos,
acabou lidando melhor. E aí a gente tem agora, desde o dia 29 de novembro de 2022, um negócio chamado ChatGPT, que lembrou que existe inteligência artificial, né? Enfim, te pergunto, como é que foi esse processo para a Bemol? Primeiro isso, né? Como é que vocês lidaram com a pandemia, em especial a tua área? E eu queria que tu concluísse dizendo como que isso pode ser aplicado, o que nós deveríamos olhar para esse processo todo, já que a gente está diante de um CTO aqui, o que ele pensa desde pandemia para cá nesses dois booms? Na pandemia, todo mundo foi chutado, literalmente, né, para frente ou para o lado, mas foi chutado, todas as organizações. Quem estava preparado, quem olhava não só para a tecnologia, mas para as mudanças. A Bemol olha sempre com carinho para o processo de mudança. A gente sempre quer estar, eu falei ontem lá no evento, buscando olhar se eu vou estar vivo amanhã e nos próximos anos. Isso nos obriga a pensar em como é que eu mantenho atualizações de tecnologia, de pessoas, de processos e tudo mais. Quando veio a pandemia, foi a primeira pandemia das nossas vidas, nos últimos 200 anos. Então, ninguém estava vivo quando teve a outra, não tem experiência nenhuma disso. E foi um desafio, então, para o nosso presidente, que foi a primeira... Ele estava ali há um ano no cargo e a gente ganhou esse presente. Ganhou esse presente, né? Literalmente, sem saber se ia ter fechamento da organização. A gente sentou um dia assim, que eu não sei o que vai acontecer, se vai fechar, se não vai, mas vamos fazer o melhor esforço para que não aconteça isso. Então, a gente tomou algumas decisões básicas. A primeira dela foi proteger os empregos, proteger a saúde dos funcionários e dos clientes. Então, mesmo quando não tinham protocolos de saúde, a gente já estava preocupado em ter os nossos protocolos para garantir, por exemplo, achava que ia garantir algum tipo de proteção em relação à saúde dos funcionários e dos clientes. Ainda não tinha perspectiva de fechamento de lojas, de lockdown, né? Mas tinha isso. Então, proteger os empregos, proteger as pessoas e proteger a saúde da empresa. A empresa tinha que manter-se ainda ativa, mas sem saber como, né? Então, quando teve o lockdown, o Denis me chamou, eu tinha acabado de voltar de uma viagem para uma feira na Europa com outras pessoas e ele me chamou e disse assim, França, é provável que tenha fechamento de loja aqui em Manaus, no estado, que tenha lockdown. É quase certo que vai ter. Eu preciso que o nosso e-commerce venda 10 vezes mais do que vende hoje. Como é que você pega um e-commerce e vende 10 vezes mais do dia para a noite? Te vira, negão. Entendeu? É igual tu fala para os seus gerentes, né? Ó, resolve teu problema. Cada um com o seu problema e traz a solução. Eu falei para ele assim, beleza, pode deixar. E aí o e-commerce funcionava num prédio anexo nosso, o time de e-commerce. E eu peguei minhas coisinhas, mudei fisicamente, larguei minha sala e fui para lá montar a sala de guerra. E chamei o meu gestor de e-commerce, o time todo, botei lá as pessoas, seguinte, é isso que vai acontecer, eu quero que faça essas verificações, precisa ampliar a analista, precisa pensar não sei o quê, contratar o que precisa contratar, a gente tem site de as a service, no nosso e-commerce é a plataforma de terceiros, precisa ampliar aquilo lá, já sair com infraestrutura, vai ter ampliação de acesso no SAP, precisa de capacidade, então pegar todo mundo envolvido e é para amanhã. Então a gente conseguiu vender 15 vezes mais, não 10 vezes sem... Conseguiu segurar o negócio do e-commerce na empresa nas lojas fechadas. Mas, aquilo que a gente tinha produzido de tecnologia ao longo dos anos, nos permitiu, em 2 dias, quando teve lockdown, teve fechamento, em 2 dias eu tinha 1.400 pessoas trabalhando de casa. 1.400, virada em 2 dias. Eu conversei com empresas de tecnologia naquela época que passaram 1 mês para fazer um grupo muito menor de pessoas trabalhar de tecnologia, tá? Não, porque tem o compliance, os processos, nesse momento, velho. Cara, o cara foi para casa trabalhar, vender com o aplicativo que trabalhava na loja, vendendo, ligando para o cliente, com WhatsApp, com aplicativo de venda. Ministério do Trabalho, o cara vende, precisa vender, precisa garantir que o emprego dele seja mantido. Então a gente movimentou, foi com o uso de tecnologia e pessoas, e gestão, não foi só tecnologia. Mas se não fosse tecnologia, puxando aqui para a brasa para minha sardinha, se não fosse essa base tecnológica montada, não tinha virado. Ia ser só desejo. A gente conseguiu construir coisas naquela época, recebimento de carnê com cartão de crédito. Não tinha no site. Não tinha, porque um monte de loja, um monte de farma, o cara pode pagar a hora que ele quiser. A gente teve que construir aquilo e fez aquilo em 5 dias. 5 dias. Isso eu faria no mínimo em 3 meses. E eu lembro que estava lá 3 pessoas trabalhando, aí vem um líder e falou assim, França, mas o cara vai virar, tem que virar, velho.
eu estou aqui junto virando com vocês também, vamos virar. Virando, França, mas o cara vai desmaiar. Bota um do lado dele, para quando ele desmaiar, o cara assumir, entendeu? Mas tem que entregar. Tinha que entregar. É uma questão de sobrevivência. Não era uma opção, né? Eu tenho um conceito. Quando eu estou em guerra, eu estou em guerra. O time já sabe disso. Eu falo, time, nós estamos em guerra. A palavra é, nós estamos em guerra, você já sabe. Em guerra, velho, tu vai pra luta, tu vai matar ou tu vai morrer e tu vai pra guerra. É para vencer. Porque se tu não for guerreiro, tu morre. Então, estávamos em guerra. A gente conseguiu passar por esse processo. Infelizmente, tiveram perdas na empresa, né, de pessoas faleceram. Mas a gente conseguiu manter a empresa funcionando, protegemos os empregos, garantimos os empregos das pessoas, mantivemos a empresa funcionando, recebendo, vendendo ainda. Teve uma baixa nas vendas, mas foi uma baixa pequena, se fosse considerado o que estava em risco, né? Então, a gente conseguiu movimentar assim, a organização com gestão, com tecnologia e com pessoas. Todo mundo se abraçou nessa causa e foi trabalhar para conseguir manter isso funcionando. O ChatGPT, ele vem agora com esse boom. Eu reputo que o ChatGPT está para os dias de hoje o que o Google esteve para a sua época quando lançou ali, né, as pesquisas e tudo mais. Que agora a pesquisa maravilhosa. Eu lembro quando eu fiz meu primeiro site, eu tinha que ir lá num negócio que eu chamava Alta Vista e tinha que digitar as palavras-chave para poder alguém encontrar, o indexador, né? O Google veio isso agora. O teu Ads, né? Cria o teu site que o Google encontra, e hoje em dia ninguém nem sabe mais como é que funcionava, né? Mas era um inferno fazer seu site ser encontrado. Então o ChatGPT veio hoje e está causando essa revolução toda e também essas polêmicas, porque é realmente uma mudança de paradigma, né? Uma mudança de uso da inteligência artificial de maneira mais humanizada, que é o que promete essa tecnologia. Nós entendemos que ele é útil. Na Bemol, o próprio Denis, o presidente, eu primeiro disse assim, olha, isso aqui eu quero que todo mundo use. Nós já tivemos eventos na empresa para as áreas de negócio utilizarem isso. Aí eu venho com cibersegurança, né? O cara de cibersegurança, meu coordenador, enlouquecido. França, pelo amor de Deus, esses caras não podem usar o ChatGPT porque o dado da empresa vai cair não sei aonde e tal. Tipo, tá bom, conversa com o cara do RH que está fazendo treinamento para moderar o que pode usar, o que não pode, mas não pode frear. Tem que fazer uso. Então, eu tenho no meu aplicativo já, eu uso na minha tela, todo mundo trabalha com ele aberto lá eu pergunto coisas. Coisas, eu uso, o cara pode fazer um código X, botar não sei para onde, o cara vai fazendo. Tem risco? Tem risco, tá bom. Então tem que ter cautela para não colocar dado sensível que não possa ir para algum lugar que você não sabe onde é que é. Não está posto ainda qual vai ser essa questão. As universidades moderam sobre a história da propriedade intelectual. E estão certos. Ou seja, todo mundo na sua zona tem que olhar onde se influencia isso aqui. Na própria organização tem dissidências, né? O cara de sábio falaria, não, pelo amor de Deus, não use esse negócio não, que isso vai acabar com o nosso negócio. Tá bom, cara, segura a tua onda aí. Precisa se arriscar um pouquinho, né? Porque a gente é empreendedor. Então, se a gente, na nossa cultura de fazer mais com o mesmo, se eu souber usar essa ferramenta em meu benefício, eu dou um salto gigantesco em produtividade. Eu conversei com o pessoal da Microsoft, estava lá com a VP de Microsoft comercial, mais 2 ou 3 executivos, e tem o tal do Copilot, né? Que é nessa linha. Eu digo, cara, eu quero usar esse negócio. Não, nós estamos na versão beta e tal, isso aí, tá bom, vamos avaliar se a gente consegue deixar vocês usarem a versão beta para nos ajudar também. A gente quer usar, tudo que for útil para dar produtividade a gente quer. Porque a gente é varejo. O varejo, nós somos varejo, né? Varejo de eletroeletrônicos, de mercado e de farma, mas também somos um negócio financeiro. Mas as margens do varejo estão cada vez mais achatadas. Então precisa encontrar caminhos para não ficar chorando. A margem está atacada, o governo me ajuda com... Não, cara, eu tenho que encontrar caminhos para que eu seja mais produtivo no meu varejo, para que as margens sejam achatadas e não me prejudiquem muito. Então eu tenho que ser mais econômico. Ser mais econômico é produtividade. É fazer a pessoa fazer mais com o mesmo. Então o ChatGPT ajuda. Tem risco? Tem risco, tá bom, mas ajuda. Então já esse negócio vai estar equalizado e a gente vai estar com um produto que é mais seguro e vamos poder fazer uso desse negócio aqui. Mas se eu não começar a usar isso hoje, eu perco o bonde. Até aprender é complicado. Mas eu vejo muito essa questão da adaptação. Sabe o que aconteceu com a gente lá? Questão de projetos, né? Arquiteto. Aí não, um monte, eu acho que você deve ter visto no Instagram, né? O cara botava a casa, apertava o botão e pá, gerava a casa. Eu falei, rapaz, então faz ele construir a casa que eu quero ver. E o pessoal do escritório, não, isso aqui. Eu falei, mano, aprende a usar isso junto, é o mesmo pensamento. Junto ao trabalho de vocês, o tanto de lacuna de pensamento que vocês vão quebrar e vocês vão ser
muito mais produtivos e para de ter medo. Porque esse programa que vocês estão vendo, eu já vi há um tempão atrás, mas ficou famoso agora, entendeu? Sim. Por causa, não, a inteligência vai construir minha Exato. casa, não sei o que. Eu falei, bicho, por enquanto ela não te lê como uma conversa, né, entre a gente que consegue ler e expressar teu gosto e por aí vai. Então tenta se adaptar, não tenta eliminar, porque eliminar ela vai te eliminar depois. Vai te eliminar depois. Não tem pra onde Eu lembrei de uma coisa agora, época do Facebook, quando começou o Facebook, então, né, já é antigo o Facebook, Já foi. Nem é mais cool, né? Agora já virou. Tá. Mas quando começou o Facebook, o pessoal de loja estava usando. Aí o pessoal começou, o cara está aqui no Facebook, rede social, não atende o cliente. Naquela época o presidente falou o seguinte, falou assim, não, ele tem que usar. Deixa usar. Gestores de loja, aprendam a gerenciar essas pessoas, porque rede social é a língua que o nosso cliente está falando. Então eu quero que o meu vendedor, que a loja, saiba falar a linguagem que o meu cliente está falando. Se eu impedir, eu não consigo conversar com ele, eu preciso me conectar. Então esse foi incentivado a usar, claro, com moderação. Você não pode ficar aqui no Facebook, à época, né? Ou hoje no Instagram, e o cliente ali querendo ajuda e você não está ajudando. Não, aí o gerente fica de olho, tem que moderar. Mas é movimento social, como eu digo. Movimentos sociais, eles não são paralisáveis. Movimento social. Ele Legal. vem. Quando aproveita... Tem que surfar ele, né? Aproveita e surfa. Legal demais. Bom, a gente... É legal ouvir essa... a gente teve o Laércio aqui, que entende bastante de tecnologia, mas talvez vai demorar um pouco para a gente botar o CTO, por isso eu queria uma opinião mais nortista aqui da coisa. E a gente falou sobre esse cenário onde a tecnologia está à disposição, né? Tipo, é o caso do ChatGPT. Eu queria agora ir para uma linha contrária, onde vocês descobriram um lugar que estava sem tecnologia, na verdade, mas que achavam que era oportuno. Estou falando de um case de vocês lá no interior do Amazonas. Quando eu ouvi, eu falei, cara, isso vai virar um corte, tá? Já vou dizer porque eu achei isso. Fiquei, caramba, olha o que os caras fazem, meu Deus. Então, conta pra gente como é que vocês viram a oportunidade e o trabalho que foi feito para gerar novos negócios. Eu vou contar essa história, ela é um pouquinho longa, vou tentar resumir, pode cortar também a Beleza. história, para se tornar mais objetiva. Mas começou assim, o Dennis, ainda não era presidente, ele queria fazer algo como a Amazon fazia, que era o Treasury Truck, caminhão do tesouro. O que é isso? A Amazon pegava um caminhão, ia para uma cidade onde ela não tinha loja, abria lá e vendia. E aí ele queria fazer isso. Mas tinha dificuldade, a gente tem que emitir nota, não tem comunicação, não sei o que tal, e tinha dificuldade, né? Quando foi um dia, ele disse, cara, que tal a gente pegar uma cidade do interior aqui e fazer uma venda lá por internet, entregando o caminhão bemol, uma que não tem ainda. E aí surgiu então o Altazes. Altazes é uma cidade que fica, se não me engano, a 200 km de Manaus, em linha reta. Mas você pega uma balsa de Manaus até a outra margem, gasta 1 hora, anda de carro até mais acho que 120 quilômetros até a próxima balsa, gasta mais 1 hora, tem que esperar a balsa, não sei o que tal, então gasta 4 a 5 horas para chegar em Altazes, certo? Ele falou assim, a gente vende por internet lá em Altazes, a entrega no interior costumava levar 30 dias, pelos meios naturais de entrega, o pessoal usava o correio e tal, isso aqui em torno de 30 dias. A gente entrega lá em 2 semanas. Nosso caminhão. Preço de Manaus. E aí essa é a história do empreendedor visionário, né? E aí eu estava lá, tinha acabado de contratar uma pessoa que estava indo para o e-commerce, que está conosco até hoje, e ele disse, tu pega esse projeto? Aí o cara disse, claro. E aí eu também disse, tá bom, eu vou encabeçar também. E eu fui pessoalmente para a cidade, viajei para lá com o Jesaías, com o Fred, que era o gestor que estava entrando da época, e com o Kelps, que era o nosso antigo gestor de e-commerce, que infelizmente faleceu. E a gente foi para lá visitar Altazes. Fomos para a rua e perguntar das pessoas, que tal se você comprasse por internet na Bemol e te entregasse aqui em 15 dias? Preço de Manaus, frete grátis. Eu disse, seria maravilhoso. Show, pode vir. E aí eu fui perguntar às pessoas na rua, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Fui para o campo. Foi me largar, né? Perguntando, eu comecei a gostar, as pessoas sempre bem receptivas e tal. Então fomos perguntando, e a pessoa, não, maravilhoso e tal, não sei o quê, fechou. Nós já tínhamos naquela época o nosso Bemol Cortesia, que é internet grátis nas lojas. Chama de Wi-Fi Cortesia Bemol. Já tínhamos lá. O que a gente pensou para ajudar a viabilizar o projeto? A gente vai na praça, bota internet grátis, minha cortesia, na praça ali, que é o lugar de movimentação, já na cidade pequena, a igrejinha, a praça, aquele lugar ali, bota internet grátis, minha cortesia, a pessoa que não tem conectividade aqui, conecta aqui
e vai no nosso site, compra e a gente entrega. A gente alugou um ponto lá no comércio, que hoje é o lugar onde está a nossa loja, alugou o ponto, a gente vai com o proprietário, tudo novo, tá? Não tinha nenhum planejamento rebuscado, não. A gente chegou lá, não, vamos lá e tal, olha, tem um ponto aqui, isso aqui é um ponto bom. Comerciante, no fulano tal, nós somos da Bemol, estamos querendo colocar um projeto assim, tal, não sei o quê. A gente quer alugar esse seu ponto aqui para colocar a antena da internet e a gente quer colocar uma placa grande aqui para mostrar o que é, né? Como esse caboclo, entrega a cada 15 dias e tal, não sei o quê. E a gente paga a reforma da sua fachada inteira. A gente manda pintar tudo, manda consertar, bota a nossa placa lá e tal. Isso é uma maravilha. Então, beleza. Aí fomos para a rua fazer comercial. No interior, a gente não era acostumado a fazer isso também, né? Na tal da boca de ferro. Atenção, dona Maria, estão aqui na Bemol e tal, não sei o que, sabe aí? Um textinho. Carrozinho de som. Cara, fomos falar com os pessoal que é influenciador de grupo, de WhatsApp, mas o cara de moto também passando pela rua, falando, né? Então a gente fez aquele negócio que a gente não era acostumado a fazer, coisa de interior. Enfim, o Denis falou assim, se vocês... lá vendia algo em torno de 15 mil reais por mês. 10, 15, quase nada, né? Se vender 80 mil por mês, a conta zera. Porque o caminhão vai, tem gasto com caminhão, tem gasto com a balsa, tem funcionário, tem que dormir lá, não dá para ir voltar no mesmo dia, tem hotel, tem não sei o que tal. Olha, se vender 80 mil por mês, a conta fecha, e se vender mais é lucro. Então você tem 3 meses para vender 80 mil. Se não vender, a gente entende que o projeto não funciona, a gente vai parar. A gente vendeu no primeiro dia 70 e poucos mil. Caralho, lá tinha uma demanda reprimida, então. Segundo mês vendeu mais do que isso. Então, rapidinho vendeu mais de 80 mil, entendeu? Antes dos 3 meses. Opa, funcionou. Vamos rodar e tal. Então, nós fomos com esse modelo. Esse modelo é assim, internet na região, divulgação nesse formato e outros mais, rádio, não sei o que e tal. Nós fomos aprimorando, né? E entrega Bemol grátis, com preço de Manaus. Lá em Altazes, olha a diferença. Lá a gente teve produtos que eram 40% mais caros do que Manaus. E a gente chegou lá e vendeu com preço de Manaus. Porque uma prática nossa a gente não entra no mercado e, lá o preço é muito mais alto, deixa eu ganhar vantagem para botar o meu preço igual também. Então a gente vai lá e bota a nossa margem, que é a nossa margem que é justa, que a gente entende que é o justo, a nossa margem é a nossa margem. Se ela for menor do que o que está praticando no mercado, sinto muito mercado, mas o meu preço é esse aqui. Então, teve produtos lá que era 40% mais caro. Quando a gente pensa que um motor estacionário de uma pessoa que é um agricultor, pescador, custava 900 lá, ele comprou por 450 com a Bemol, 500, então o cara botou 400 reais no bolso dele para comprar comida, para comprar alguma coisa. Então, tem ampliação da riqueza, se você for olhar. Beleza? Entrega grátis. Eu fui acompanhar as primeiras entregas lá. A gente foi no carro, o caminhão foi e tal, fui acompanhar, fazer fotografia. A primeira entrega... a pessoa muito agradecida, maravilha e tal, não sei o que, o caminhão passando, né? E aí a moto na frente, atenção, né? O caminhão está na cidade e tal, o caminhão para um lado e para o outro, cruzando para poder fazer marketing. Na segunda entrega, um senhor, entregamos a TV para ele recebeu a TV, olhou para mim e disse, posso tirar uma foto com você para registrar aqui a entrega? Ele disse, pode sim, estava com o olho marejado. Aí eu olhei para ele e disse assim, tá, não sei o que, ele disse assim, vou te falar uma coisa. Eu sou cliente da Bemol há 15 anos. Eu sou cliente diamante. Eu nunca imaginei na minha vida ver o caminhão da Bemol na porta da minha casa. Eu estou emocionado. Estava com o olho marejado. Velho. Muito. Eu fiquei arrepiado na hora, me arrepiei até hoje quando eu falo. No dia que tu contou, achei. Porque você está impactando gente. Entendeu? A terceira pessoa que foi entregar não quis fazer foto. Era uma moça, ela comprou um guarda-roupa. E ela disse, não quero fazer foto não. Aí, tá bom, aí eu fiquei, mas por que você não quis fazer a foto? Ela falou, não, porque vai ser publicada? Eu falei, não, é foto interna, só para registrar que a gente está entregando aqui na cidade pela primeira vez e tal. Ela disse, então posso fazer assim. Aí fez a foto e tal, né, beleza. Aí eu perguntei, mas por que você não queria fazer a foto? Ela falou assim, que eu trabalho na loja fulano de tal aqui, eu não posso falar não. Não vou falar o nome aqui, né? Trabalho na loja fulano de tal. Concorrente. E vocês entregaram mais rápido que a gente. E a gente vive aqui. Só que ela comprou na véspera do caminhão saindo. Então era 15 dias, mas assim, se você comprasse até o 14º, vinha no 15º, né? Então passou mais um tempinho, aí olha, o caminhão já é insuficiente. Vamos entregar então de uma semana? Vamos. Aí caminhão cheio também, foi crescendo. Resumindo a história. A gente fez outra cidade, foi ampliando esse negócio. Já estamos hoje com 62 municípios atendidos,
nesse mesmo formato, internet no interior, stand de vendas ou um pick-up point, né? A gente entrega lá, a pessoa vai lá e pega o produto. Em Altazes, a gente vendeu bastante, vendia mais ou menos 700 mil por mês lá. Aí, olha, vamos colocar a loja. Aí, beleza, colocamos loja. A loja vendeu, já passou de 1 milhão a venda, já faz mais de 1 ano, 2 a loja, né? Vendeu mais de 1 milhão já, e a venda de internet não caiu tanto, então tem dinheiro no interior. Se você tiver a condição certa para vender e a justiça para entregar para eles, para vender. Então, a gente fez esse modelo e já começamos a colocar loja em outros lugares do interior também. Então, hoje, como a gente chama carinhosamente de como esse caboclo, a gente tem internet grátis para as pessoas, a gente impacta milhões de pessoas, são milhões e milhões de acessos que eles fazem. A gente vende, não é filantropia, a gente faz negócio com isso, é bom para eles, é bom para a gente. Nós temos 28 estandes em algumas cidades que não tem loja, mas tem um stand que tem um funcionário que ajuda a pessoa a comprar e tal. Ele representa hoje 24% do meu e-commerce todo. Eu vendo por mês algo em torno de 40 milhões em e-commerce na Bemol. Desses 24% eu vendo desse interior, onde a logística é minha. Quando eu não chego com o meu caminhão, eu mando o produto por balsa, por barco, e entrego numa loja, ou no stand, ou no pick-up point, e o cara pega. Então tem alguns modelos. Tem lugares que eu contrato pessoas para entregar na casa do cliente, tem lugares que é um pick-up point, mas é um modelo em que a logística é própria, é nossa. Tá aí, a oportunidade tá para quem cria, meu faixa. 15 mil ele vendia. 15 mil. Esses 24%, ele é todo ele a partir dessas iniciativas geradas por vocês, ou já tinha algumas coisas antes delas? Não, tudo a partir dessas iniciativas. Ninguém vendia nada para o interior. Vendia para todo lugar, assim, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Modelo tradicional de transportadora, correios. Aí quando veio esse projeto, a gente passou a fazer todo um modelo Bemol, e esse é o projeto, esse 24% todo dessa iniciativa nova. A gente colocou um ponto lá no porto para consolidar as cargas. Então, tudo que vai para o interior hoje, vendo o CD, vai para esse lugar lá no porto, porque lá estão os barcos, as embarcações que saem. E a gente tem um barco nosso, um barco de ferro, com todo pintado Bemol, e ele pega esse produto de lá do porto e vai levando nos barcos. Porque antigamente ficavam os caminhões lá em cima, e aí o cara pegava a geladeira na cabeça e descia pela rampa até levar de barco em barco, né? Agora a gente vai pelo rio com o nosso barco, entregando nesses barcos para ele ir para os lugares do interior. Aí a logística de Manaus é violenta mesmo. Logística. Se eu domino logística, acabou, velho. Distribuição, eu né? Posso levar produto, posso trazer produto, posso levar outras coisas, posso levar cimento, posso levar cerâmica, posso levar tudo. A logística. E quando vem os grandes competidores, eu estou com a malha já dominada. Eles não vão ver isso, né? Tipo, vem Amazon, pode chegar aí que a gente conversa aqui, tranquilo, né? Tá legal demais. Ainda sobre case, eu espero que tua memória seja melhor que a minha, porque a minha tá bem ruim. Mas tem a ver com o fator autonomia que vocês dão para a equipe, né? E tem a ver também com a cultura, essa possibilidade que vocês dão do time de ser proativos em iniciativas. Hoje, pela manhã, vocês contaram 2 lá, eu anotei, tá no meu caderno, gostaria muito de abrir aqui, mas eu lembro que uma foi de uma moça do caixa. Vai lembrar? Lembra das iniciativas que vocês falaram? 2, que foi naquele papo sobre, às vezes as melhores ideias nem vêm das lideranças, né? Elas partem de baixo. Consegue lembrar? Teve a do troco, eu acho. Teve a do troco, que a gente tinha dificuldade de entregar troco, porque tu sabe que troco, dinheiro trocado em moeda você tem que comprar, né? Uhum. Você paga para ter troco. E aí teve a ideia de que tal a gente entregar, nós tínhamos o nosso hoje tem um Vale Crédito, né? Que tal a pessoa deixar o troco para a próxima parcela? Sobrou 20 centavos, você não quer guardar esse 20 centavos para a sua próxima parcela? Tá bom, então deixava o troco lá. Na próxima parcela que ele vinha pagar, descontava os 20 centavos, então isso vai pegando todo mundo, teve um bom volume de dinheiro. Então a ideia de uma pessoa de loja. Teve a ideia do nosso gerente de loja, que sugeriu à época que tivesse loteria. Loteria, cara. Olha só, então escuta Ele disse, olha, se a gente colocar uma loteria na loja, vai atrair fluxo, pessoas para cá, eu vou ter tal, não sei o que. Ele deu toda a explicação dele, né? E a gente falou assim, olha, vamos testar. E a gente colocou uma loteria, comprou uma loteria, porque você tem que ser um adquirente, né? E colocamos a loteria na loja e a loja ampliou a venda em 5%. Faz total diferença, Faz né? diferença, Só na porque prática traz volume.
A gente começou então, opa, tá vendo, essa é uma ideia que veio então de alguém de loja. Essa pessoa era um programa de inovação, não tinha programa de inovação naquela época, depois que a gente lançou, ele foi premiado. Na época eu lembro que ele ganhou R$5.000, faz muitos anos, de premiação pela ideia que ele deu, uma ideia que moveu o negócio, né? E até hoje tem esse programa. Então a gente passou a colocar loteria em todas as lojas. A gente tem loterias em todas as nossas lojas. Algumas nós somos proprietários, outras não. Mas nós somos hoje talvez o maior cliente da Caixa Econômica, porque em geral esse modelo de negócio, tu tem 1, 2, 3, 4, nós temos 20 tantas loterias. Legal, a partir... Massa. E você entrou numa ideia que eu achei legal, David, que é isso, né? Eles têm um programa lá de inovação, de premiação. Galera, quem for bom de ideia vai receber por isso e tal. Então dá uma motivada absurda. França, a gente vai começar então aqui as rodadas finais, né? Enfim, senão tu tem que voltar para Manaus, tem que trabalhar. Eu tenho muita dúvida, ó, França. Tem uma que tu quer mandar aí que tá mais... Eu só fiquei mais curioso, assim, na minha visão, tá? É bem simplista mesmo. Se eu tô em Manaus, meu público lá tem uma população de 1 milhão, mais de 1 milhão, né, de habitantes. Claro, é mais fácil testar as coisas em Roraima, no Amapá, em Rondônia, no Acre. Mas com o modelo de Manaus, não era mais fácil ir para o Pará ou a logística para lá é mais complicada? Porque o Pará tem a segunda maior população, né, do norte. Mas a logística... O Pará tem, se for pensar logisticamente, ele é mais atacado pelo Sudeste, porque tem rodovia direto. Ah, entendi. A concorrência lá já seria mais... Por isso não ainda. Essa é a minha dúvida, entendeu? Eu falei, bicho, por que não, né? Não, porque na minha cabeça é bem lógico. Vai pro Pará, depois vem pra cá, depois pra cá, pra cá. Eu tô beliscando ali pelo sul. Eu sei que vai. Esse caboclo. Entendi. Legal demais. Bom, uma pergunta que a gente sempre faz, a gente falou sobre isso no início aqui, é sobre o que o França, né, de 2023 diria lá pro França. E aí, no teu caso, como foi de alguns aqui, eu fico perguntando, diria para qual França, né? Porque tem os Franças. E aí tu apresentou um pra gente que tava lá menino e falou assim, eu vou... Primeiro tu falou, né? Eu vou trabalhar na empresa. Aí tu começou a trabalhar. Eu vou virar diretor. E aí tu virou diretor. Mudaria alguma coisa, assim? Que dica que tu daria? E essa dica vai ser uma dica para quem tá ouvindo a gente, uma dica pra gente aqui. Né? Pronto, tu já deve ter cometido vários erros, obviamente, né? Aí no certeza. Meio. Qual desses tu quebraria, né? Esses atalhos. Primeiro, o França, de lá, de trás, não mudaria nada muito brusco. Porque eu tenho certeza que se eu mudasse alguma coisa lá, eu não seria o que eu sou hoje. Hoje eu estou satisfeito com o que eu sou, mesmo com os erros, mesmo com as coisas que não prestam, mas... Faz parte da tenho personalidade, receio né? das coisas boas que estão em minha volta, se elas estariam se eu tivesse tomado um rumo diferente. Então, eu não mudaria nem um centavo da minha vida, a pessoa que eu sou hoje, eu reputo que eu estou feliz com isso, mesmo com as minhas insatisfações pessoais, que são muitas agonias. Mas como gestor, como profissional, eu teria olhado um pouco mais cedo para as pessoas. Durante a minha jornada profissional, lembra que eu venho da área técnica. Na minha jornada profissional, eu fui um cara técnico ao nível arrogante. Eu chegava numa reunião com vocês, meus parceiros, né? E você falava alguma coisa e tentava justificar, sabe, com o negócio, e dizia assim, não, isso está errado. De acordo com o modelo OSI, na camada de aplicação, isso aqui não acontece, não é possível. Eu ia no tecnicão, sabe, pá, tal, né? Um cara assim, perfeito tecnicamente, mas um cavalo com seres humanos, entendeu? Uma pessoa que eu conseguia com isso, a pessoa ficava sendo humilhada, ficava se sentindo diminuída, então eu no lugar lá vi um sabichão, entendeu? Lá vi um sabe tudo. Porque eu estudava muito, eu venho de origem pobre, entendeu? Eu sempre tive que ralar muito para conseguir meus espaços. E eu sabia que eu não tinha herança, eu tinha que estudar e para poder ser competitivo. Porque eu sabia que a luta de classes existe. Os caras botam seus pares. Eu pensava assim, tá? Eu nem sei se tu tá certo, eu pensava assim, eu tenho que ser muito bom, para quando o cara for escolher alguém, que ele achar que é um par dele, ele ficar com vergonha, porque o cara não é muito bom, vai ter que ser esse aqui, porque ele é muito bom, entendeu? Eu pensava assim. Então eu estudava muito. Mas eu olharia mais cedo do que eu olhei para as pessoas. Quando eu comecei a olhar para pessoas, para gente, mais do que para o técnico, eu comecei a ter evolução na minha carreira. Eu comecei a entender que os seres humanos vão errar, que eu nem sempre vou ter que dizer que eles estão errados, eu vou ter que tolerar o erro, porque o erro é humano. E como é que eu ajudo ele a não errar? Quando eu passei da posição de ficar, né, esse cara que mostra para você, não, cara, isso aqui não é assim não, é assim e tudo mais, tecnicamente falando, quando eu comecei a sair dessa posição e ir para o lado para ajudar, entendeu?
muitas das vezes eu não apareço eu não sou um cara de palco, eu sou um cara de bastidor. Eu gosto de olhar para a estratégia, de movimentar pessoas, sabe, fazer mentoria. Olha, que tal fazer assim, aí vocês fazem, dá certo, aí vocês aparecem lá, fica aqui olhando, às vezes, cara, beleza, eu fico feliz que funcionou. Então, isso eu mudaria. Eu faria mais cedo a minha jornada de olhar para a gente, estudar a gente. Faz muito tempo que eu não leio coisa muito técnica, entendeu? Eu leio coisas de religião que me interessa, o tema não de religião é fixado, mas é da parte espiritual, para aprender. Eu olho para coisas livros de ciências, eu olho livros de empreendedorismo, livros da humanidade, tudo me interessa, qualquer assunto me interessa, sabe? Se a gente for conversar sobre medicina, me interessa, se for conversar sobre cebolinha do gibi, me interessa, tudo me interessa, porque eu acho que tudo faz sentido para eu usar de alguma forma em algum lugar, para sobrevivência. Legal. Eu sou montanhista e eu gosto de floresta. Eu sei que eu preciso de conhecimento para viver nesses lugares, porque quando acontece um perrengue, eu tenho que saber o que fazer. Eu sou capaz de dar ponto numa pessoa que teve um corte grande, eu sou capaz de fazer um monte de coisa, e tu estudou para isso? Não, entendeu? Eu não sou profissional. Então, assim, isso é uma agonia minha. Então, eu de fato olharia mais cedo para pessoas do que eu olhei. Quando eu comecei a olhar para pessoas, a minha carreira deu uma chaveada gigantesca. Certamente, isso me fez também olhar depois para negócios, porque é com negócio que eu influencio pessoas. Pessoas influenciam negócios. Para que eu possa fazer negócio, eu tenho que influenciar pessoas. Para que eu possa fazer alguma ação de impacto, eu tenho que influenciar pessoas. Então, isso eu faria mais cedo. Rapaz, essa aí foi dica de ouro mesmo. Isso aí vai virar um corte de 3 minutos. Se o cabo não deu like agora, pode ir embora, vai chutar o canto da mesa. Bom demais, França. Tu falou de uma parte aí que me deu a ideia do qual é a boa. A gente tava conversando sobre como é que vai ser qual é a boa, tu já acabou de me dar. Eu vou te sugerir qual é a boa e tu só vai explicar pra gente por que ela é uma boa. Quem que te inspira, França? E a gente já conversou sobre isso, acho que a resposta também é muito particular, interessante. Diz aí uma figura que te inspira ou traz pra gente o que tu pensa a respeito da gente estar buscando essas inspirações aí. Vou ter que me sentar direito. É o seguinte, eu não tenho ninguém que me inspira exatamente assim. Eu não sigo ninguém, eu não tenho nenhum guru. Eu acho que as pessoas precisam se encontrar mais como sendo as pessoas com que as inspiram. Buscar em si a inspiração. Buscar na vida, tudo me interessa, como eu falei. Então, o ser humano se acostumou, quando você olha para o contexto da evolução humana, o ser humano se acostumou a buscar o profeta, seguir um profeta, seguir o Messias, seguir não sei quem, e faz parte do contexto da espiritualidade, isso eu não vou questionar isso. Mas o ser humano, ele busca seguir alguém o tempo todo. Então, essa pergunta sempre é muito difícil de responder, mas para mim é fácil, porque eu não sigo ninguém. Uhum. Então, seguir alguém, aí hoje no mundo moderno estão seguindo os famosos, achando que é receita de bolo para ficar rico, para ficar famoso, para ficar poderoso. Cara, não tem que seguir ninguém, tem que se olhar para si. O que eu posso fazer para mudar esse mundo? Tem que fazer as 3 perguntas básicas. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde é que eu vou? Cara, isso é antigo pra caramba, não é uma novidade. Mas ninguém para perguntar isso para si mesmo. Então, quando eu vejo um cara escrever um livro, eu posso também escrever um livro. Foi um ser humano escrever um livro. O processo cognitivo dos seres humanos são o mesmo, são iguais. Então, você exercita criar coisas com os seus estudos, com as suas observações, com as suas agonias. Mas você tem que ser seguidor de você mesmo. Tem que buscar ser aquilo que você veio no mundo para ser. Você já é suficiente com aquilo que você é. Aceita isso e trabalha mais para poder ficar melhor. E ficar melhor significa impactar pessoas, impactar a sociedade que você vive, impactar as empresas, impactar todo mundo, impactar a comunidade. Então, eu sou capaz de criticar um grande guru se eu achar que ele está errado. Eu me sinto perfeitamente capaz de criticar. Eu não tenho problema nenhum. É uma autoridade, eu também posso ser autoridade. Se eu puder falar, mas eu fico com medo de ser arrogante, eu me sigo. Assim, legal. Eu acho que a autoconfiança, né? Que ele falou, se tu não se ajudar, você não ajuda ninguém, né? E autoconhecimento também, né? Ele sabe do potencial eu vejo muitas pessoas fazendo muitas referências, está tudo certo, tá? Tem que fazer referência para respeitar. Mas se você seguir só uma pessoa, vou te dar um exemplo aqui agora. Vai lá. Me lembrei. Eu tinha 14 anos, eu estava fazendo a crisma. E aí, né, minha formação católica, estou fazendo a crisma, e voltei para casa e falei para minha mãe assim, não vou mais.
meu filho... Não foi, mas perguntei do padre lá uma coisa, ele disse, não, isso aqui não sei o que e tal. Mas por quê? Não, isso aqui, mas por quê? Não, mas eu não concordo. Isso aqui é o mistério da fé. Já puto, né? Eu falei, para mim não dá mais. Tchau. Eu não fiz. Agora vão me pegar porque eu casei na igreja católica com a minha esposa e eu tive que ter que não tenho crisma. Mas esse é um exemplo que me veio à cabeça agora. Sim. Assim, eu não vou a lugar nenhum cego seguindo alguém. Eu tenho que ser convencido. Mesmo que eu vá para um buraco depois, mas foi a minha decisão. Eu vou para o tal buraco pela minha escolha, pela minha decisão e assumir a consequência disso. Entendeu? Eu não vou responsabilizar ninguém. Não vou te culpar nunca por ter te seguido e assim, que eu segui aquele cabo, agora eu estou lascado. Eu não quero isso para minha vida. Eu sou assim desde adolescente. Talvez seja muito interessante. Uma deficiência mental. ele tinha dado uma palhinha no começo, eu falei, segura que a gente vai falar sobre isso. Bom, o nosso Qual é a Boa, eu vou fazer... Mas desculpa, eu preciso interromper. Eu admiro pessoas, eu olho para aquilo, assim, admiro, reconheço, respeito. Olha, isso aqui me faz sentido, deixa eu trazer para mim. Eu vou pegando, sabe? Eu vou pegando os pedaços que me fazem sentido. Eu quero dizer, para ficar bem claro, é que eu não sou um seguidor eu não tenho um guru. Eu sigo fulano, entendeu? Assim, eu sou... Não tem isso. E eu acho que essa é uma fala muito importante, porque hoje os gurus estão aí para vender o peixe. Se tu não tiver uma inteligência emocional, um autoconhecimento, tu cai na deles e vai sempre parar numa questão financeira, porque o financeiro é o que move um pouco esse mercado. Bicho, é a busca da autocrítica, né? É tipo assim, se tu ficar seguindo, igual o Francis falou, uma pessoa só, tua decisão vai ser em cima do que essa pessoa fala pra ti. Se tu pega várias partes, tu tem o poder de questionar. E se tu bebe da mesma fonte, aí que é melhor. E por isso tem muita gente que lê a Bíblia, né? Tenta buscar lá na coisa, ou vai naqueles ensinamentos dos filósofos gregos, não sei o quê. Ainda não tenho paciência pra isso, mas eu leio alguns livros meio cabulosos e é legal, né, bicho? Senso crítico e tomar a tua própria decisão, tu sentir isso. Eu sou catequista, então eu vou me preparar para essa pergunta aí. Quando alguém mandar com 14 anos, eu falei, segura aí que eu treinei aqui uns scripts pra ti. Tá? E França, tu já subiu o Monte Roraima? 3 vezes. Então dá qual é a boa Monte Roraima? Eu falo fácil, a boa é Monte Roraima. Acabei de dizer uma coisa. Venha pro Monte Roraima, que eu mudei minha vida quando eu vou te interromper, França, porque eu vou fazer disso um corte. Então, assim, saiba que o que você falar aqui, você vendendo o Monte Roraima, porque eu sei que tem uma questão... A gente almoçou uma vez e tu ficou lá dando aula sobre isso. Qual é a boa, França? Tu quer que eu fale o que é... Vende o Monte Roraima. Por que nós deveríamos ir no Monte Roraima? É porque a gente tem uma aposta aqui também. Se quando a gente monetizar nosso primeiro dólar, a gente vai ter que subir o Monte Roraima. A gente vai gravar no Monte Roraima. Pode ir com a gente nesse. Eu quero ir com vocês. Perfeito. O Monte Roraima foi a primeira montanha que eu fui convidado aí. Eu não sabia. Eu sempre fui atleta, eu sempre pratiquei esporte. Mas eu fui convidado a ir para o Monte Roraima pelo Denis, nosso presidente. Ele já tinha ido para outras coisas, alguns lugares fora do Brasil. E aí ele me convidou. E eu fui. Treinei feito um maluco e tal, não sei o que, eu já era, né, tal, e eu treinei bastante e tal, e eu fui. A primeira lição que eu tive foi quando eu comecei a caminhada, já naquela pegada forte que eu estava treinando, tal, não sei o que, eu já comecei a ficar cansado. Eu pensei, eu estou cansado agora, nos primeiros 500 metros, estou lascado, porque isso aqui, entendeu? Aí eu comecei a aprender a primeira lição da montanha, né, que o ritmo da montanha não é o seu. O ritmo é da montanha, você começa a respeitar aí. E eu comecei a fazer a caminhada. Então, eu tive uma experiência pessoal de transcendência tão grande no Monte Roraima que eu voltei transformado. Isso parece meio que isso aqui é uma falácia, entendeu? Mas eu estava num momento da minha vida em que eu estava tão estressado, tão centrado naquilo que eu tinha que construir, fazer, realizar. Estava casado há 6, 7, 9 anos, né? Exigências fortíssimas. Esse cara que eu falei para vocês, é uma exigência absurda, marcial, não pode errar. Isso é no trabalho. Você não é uma pessoa, você é uma pessoa em todos os lugares, né? É no trabalho, em casa, em todo lugar, todo mundo se relaciona com você, você é assim, exigente, porque eu sou assim comigo mesmo. Eu não perdoo falhas minhas, ou não perdoava, hoje já sou outra pessoa. E eu fui com essas agonias, e por um acidente, eu digo que é Deus, né? Eu cheguei lá nesse lugar que tem um magnetismo absurdo. Eu já fiz montanhas em outros lugares, já fui para o Nepal, já subi uma montanha de 5.400 metros, passei 13 dias na montanha, e experiências fantásticas, mas o Monte Roraima é especial. Lá eu consigo ter uma transformação, uma transmutação de energia absurda. Quando eu volto, que eu me concentro, quando eu vou fazer minhas orações à noite, o meu corpo vibra todinho, literalmente, assim, fisicamente. E naquele dia lá, naquela subida, eu sentei lá na parte do mirante
E eu olhei para aquilo e tive uma sensação que me recordo até hoje, ainda com emoção. Eu olhei para aquilo e senti uma coisa que eu li num livro que chama de Sublime. O autor dizia o seguinte, o livro era Montanhas da Mente. Ele dizia, o sublime, na descrição dele, é quando você tem contato com a certeza da morte. E lá no mirante da montanha, quando você senta bota os pezinhos para baixo assim, e você olha, tinha nuvem, era como se fosse um chão de nuvens. Então a cena também ajudou, né? Uhum. E meu pezinho estava ali. Eu sabia que a morte estava ali, porque caindo ali não tem salvação. Então eu não sabia dessa declaração dele, descobri ele na hora. Então, e eu comecei a chorar ali em cima, do nada, sabe? Aí vi as pessoas que eu amava e que amo, vi aquela coisa, sabe assim, vi um negócio na minha cabeça, vi uma parada que eu só consigo explicar mais ou menos, porque é difícil verbalizar. Então, eu quando voltei de lá, voltei com uma coisa diferente, algo diferente. A ponto de passar uns poucos dias, eu falei para minha esposa assim, eu disse, olha, eu tive respostas lá. Porque quando você está na montanha, quando você desconecta do telefone celular, quando você começa a buscar, você tem que buscar. Eu conheço um monte de gente que foi ver boas paisagens e volta e está tudo igual, mas eu fui buscar. E você volta com resposta, você se pergunta e vem a resposta. As respostas estão dentro de você. Não está no livro do fulano ou do ciclano, não tá em mim, a minha resposta vem de mim. E essa conexão aconteceu, graças a Deus. E eu tive essas coisas, não são respostas. Então eu cheguei e falei para minha esposa, Clara, se eu tiver transformando a tua vida numa outra coisa que não é o que tu és, vaza, entendeu? Vai doer para nós dois, mas nenhum ser humano pode trocar a sua vida para a vida de ninguém. Não importa quanto você ame. Porque eu percebi que eu estava prejudicando, entendeu? E ela me falou uma coisa que eu não esqueço até hoje. Ela falou assim, eu já percebi que tu voltou muito diferente. E eu vou te falar, eu estava pensando já em me separar. Entendeu? Então, para mim, aquilo foi uma confirmação. E graças a Deus e graças ao Monte Roraima, eu tive esses insights. A gente é casado já há 26 anos, de uma vida feliz, nunca teve perrengue nenhum, porque eu aprendi, não foi o Monte Roraima, eu queria isso, mas o Monte Roraima foi o lugar onde eu pude experimentar isso de verdade. E depois eu fui a segunda vez, eu fui a terceira, e todas as vezes que eu fui no Monte Roraima, eu voltei com alguma coisa diferente. Na terceira vez que eu fui, meu pai tinha falecido já, minha relação com ele nunca foi boa, e eu tive uma sensação, não dá para explicar, não foi nenhuma vozinha, não foi algo esquizofrênico, foi um entendimento. Eu tive nas lágrimas, quando você vem voltando, tem uma parte nas lágrimas das almas, né? E que eu tive ali naquele momento eu não estava pensando em nada, porque você pode escorregar e morrer, então você está pensando em se proteger, é muito meu drástico, né? E aí eu tive essa mensagem, essa vinda, assim, ele está protegendo vocês. E ele veio fazer a missão dele e você a sua. Você não pede para nascer numa casa, entendeu? Você passa por coisas que você foi colocado para passar. A sua missão é transcender. A dele é te aperrear, se for o caso, né, no meu caso. Então, aquele entendimento, cara, isso é um alívio tão grande que você tem. E não foi na igreja, não que eu esteja aqui dizendo que não é o caso, tá? Por favor, não me entendam mal. É que vem essas energias, acontece comigo, entendeu? Porque eu vou com o coração e a cabeça aberta para transmutar a energia lá. Então, para mim, o Monte Roraima é a melhor montanha do mundo, para mim. E eu vou lá quantas vezes aí eu puder ir. Minha filha tem 12 anos, assim que ela puder, ela já pode hoje, mas a minha esposa não deixa ainda. Assim que ela puder, ela vai comigo, para a gente viver um pouco junto essa história, entendeu? Então, assim, eu recomendo. A parada é o Monte Roraima. Eu acredito mesmo, Francis, porque a segunda pessoa que está aqui que também dá uma declaração sobre o Monte Roraima, assim, outro nível. Muito obrigado pela tua história, assim, emocionante mesmo. Agora eu vou ter que subir, não tem o que fazer. Vai. Já pensei tudo aqui. A gente vai conseguir um patrocínio de uma empresa que sobe, a gente vai montar um time com os convidados. Já tem 2 que já subiram, então a gente tem que levar eles, né? Eles sabem o caminho das pedras. E eu ganhei 6 parafusos na coluna no Nepal. Da minha ida lá, eu tive um acidente. Esquece Nepal. Cancelado. Mas vou voltar. E aí, a minha terceira ida no Monte Roraima foi depois de operado. E aí? O meu médico deverá ouvir isso agora. E eu fui porque eu sabia o lugar que eu ia e eu fui meio cautela. Então eu não carrego mais mochila, eu vou pagando carregadores e tal, porque eu não quero arriscar.
mas foi operado. Eu tinha feito a cirurgia, eu fui lá 2 anos depois, treinei e fui 2 anos depois. E eu fui, eu fiquei de perder o movimento das pernas, da cintura para baixo, com um acidente. E fiquei com uma perna um pouco sequelada, que se recuperou depois. Mas então eu estava com o diagnóstico de ficar sem andar. Uma pessoa que pratica esporte a vida inteira, que descobriu as montanhas e ama fazer isso, ficar sem andar, para mim, foi uma sentença de morte. Então, ir na terceira vez, ir para o Monte Roraima, que é a montanha da energia, De novo. cara, foi foda. Olha, França. Eu quero até bater palma aí, Por porque foi favor. muito foda, França. Valeu mesmo. França, eu achei que hoje o meu ponto alto do dia seria... Daqui a pouco eu vou pro cinema assistir o Oppenheimer, que é a história lá do cara que criou a bomba atômica, né? E eu tô esperando esse filme há um tempão. Vai lá também hoje, Davi? Vou nada, tem que trabalhar, meu filho. Eu vou lá hoje. Mas esse foi o ponto alto, assim, sensacional, assim. Eu posso fazer o meu qual é boa agora, então? Pode Já fazer depois o teu do França? boa. E o meu é mais humilde, França, mas também é uma aventura, né? E é aqui em Boa Vista mesmo. Sabe o lugar que eu fui aqui esses tempos e foi uma parada diferente que a gente fica na rotina, né, do dia a dia? Foi na cachoeira bem aqui, no Véu de Noiva, que tem uma leve experiência, bem leve, tá? 20 minutos só de andar. Mas tu pode ir no Tocatu, ali, a propaganda aí pro nossos brothers, pro Niltinho. Tu pode ir ou de barco, de o que tiver, para ali numa comunidadezinha, né? Deixa lá e anda 20 minutos. E o Véu de Noiva é uma atração de Boa Vista aqui, bem legal para tomar banho de cachoeira, dar uma pernadinha. Tem um pouco da sensação, né, de conexão com a natureza, que às vezes a gente acha que a gente esquece muito. Ainda mais aqui onde a gente mora, né, que é só natureza. Aqui e a gente deixa muitos. passar batido, né? Eu fui aqui durante a pandemia, logo depois da pandemia, ainda não estava aberto a Monte Roraima, eu queria ir de novo. E eu fui numa aldeia indígena aqui, que eu vou esquecer o nome, infelizmente. Fui numa cachoeira também, um negócio cinematográfico. Fui pelo meio da floresta aqui. Assim, foi uma outra experiência absurda também. Então, aqui tem muitos lugares em Roraima para visitar, para ter esse contato com natureza, com transmutação de energia, assim, é muito bacana. Eu vou... Seguindo a linha aí, eu já fui na Gran Sabana, fui 2 vezes e bem, né, bem diferente do Monte Roraima, mas o fator largar um pouco, sabe, o celular, final de semana, o trabalho, acho que não tem muito o que explicar, não. Assim, dá uma regenerada aí, enfim, dá uma ressuscitada, assim, no meu eu, assim, né? Enfim, experiência bem legal. França, obrigado demais, assim, de verdade, esse já é um episódio, assim, marcante, né? Vai ser o episódio 9, né? Guarde isso daí. Já consigo imaginar você voltando aqui, a gente em outro momento. Só aceito se for no Monte Roraima. Eu acho que a gente... e eu acho que seria... Pô, a gente faria história se a gente gravasse um podcast no Monte Roraima, então, por que não? Vamos realmente pensar isso aí. Eu acho que apoio a gente tem, você estar aqui é um pouco desse apoio. Então, já agradecendo aqui, agradeço sempre o Davi, né, por estar aqui não só na parceria sentado ao lado, mas ele está apostando nisso aqui, ele apostou lá no começo. Agradecer o time da EasyTech, que é parceirão, inclusive, do Roberinho, que não está aqui hoje. O Roberinho, ele é quem fez isso aqui acontecer, né? Ele é um dos sócios da Inove, aqui também, onde a gente está gravando, aqui na TV, então não posso esquecer dele aqui. Agradecer o Alan, o Joel, que não está aqui hoje, os convidados, a turma que está vendo a gente aqui. Essa dinâmica do YouTube é outro negócio, é bem mais complexo. A gente tem tido uma média de uns 400 views, e tem 250 inscritos, então tem 150 pessoas aí que tá faltando só apertar um botãozinho lá, né? Por favor, pessoal, quebra esse galho aí pra gente. E em nome do podcast, para ti, para a Bemol, dizer que, assim, vocês também marcam um pouco a história do varejo e do negócio em Roraima, né? Porque acho que tá aí, eu não posso deixar de mencionar, os shoppings, eles trouxeram algumas coisas pra gente, né? Com relação a marcas, fizeram um mercado de fora olhar pra gente. Que bom que vocês olharam e geram oportunidade para as pessoas, né? Oportunidade de... Provavelmente tem algum garoto lá hoje que está pensando assim, eu vou virar diretor também. Certamente. E aí tem oportunidades, né? Vocês promovem isso. Então, obrigadão pelo teu tempo, né? Para quem não está assistindo a gente aqui, o França tinha 2 dias aqui. E aí, eu acho que o último agradecimento, já agradeci todo mundo. O último, em especial, que eu vou agradecer aqui, é para a Aline. Aline, espero que você tenha chegado até aqui, porque a Aline é lá do Sebrae, trabalha lá comigo. A Aline é quem conversa com o França. E quando ela falou que tu vinha, eu falei, Aline, pelo amor de Deus... Conversa com o França, seria incrível ele lá com a gente. Então, foi ela que tocou essa conversa. Então, Aline, beijão, muito obrigado. Eu conheço a Aline por causa de startup, então tá bem alinhado isso daqui. Bom, muito obrigado de verdade. Espero que a gente se tope, talvez até antes no Monte Roraima, ou então que a gente monetize logo. Você que ainda não se inscreveu no canal,
Inscreva-se para dar uma força pra gente, que a gente quer ir pro Monte Roraima com isso aqui monetizado. É só o França dar o comando lá na Bemol. São tantos funcionários, a gente já tem um Boa. seguidor já. França, deixa um último recado para quem ouviu a gente, para a turma daqui, para quem empreende. A câmera tá aqui contigo. Tá Um bom. tchau. Eu queria agradecer vocês pela oportunidade, foi um papo muito bacana, um prazer. Queria também agradecer a todos que estão assistindo aqui e acho que se tiver um recado que eu queria dar para vocês acredite em você, de verdade, estude, assim, os profissionais precisam se manter atualizados com tecnologia, mas não pode esquecer de pessoas. E se vais fazer alguma coisa, pensa em quem tu vai impactar. Seja alguém do teu lado, seja alguém próximo de você ou não, mas aquilo que a gente faz tem que impactar alguém. Mas tem que começar impactando a gente mesmo. Nós falamos aqui muitas coisas, eu não sou guru de ninguém, mas acho que o tempo de vida aqui me ensinou que se eu olhar mais para o meu interior, buscando respostas francas e abertas, eu vou conseguir ser uma pessoa um pouco melhor. E se for uma pessoa um pouco melhor, já está valendo estar vivo. Então, assim, pensa nisso e tenta ser uma pessoa cada vez melhor e empreender e impactar pessoas, negócios, enfim, ter uma vida mais ligada nessa parada de impacto. Show de Aula. bola. Valeu, França. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Pessoal, sigam norteando. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!